Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, primeiro episódio de 2022. Queria primeiro agradecer pela audiência aí do último ano e torcer para que vocês fiquem comigo aí nesse próximo ano. Tô para soltar o canal de cortes, eu prometi semana passada, ainda não parei para fazer isso, mas vai acontecer, tá acontecendo. E é isso, obrigado pela audiência, pessoal. Tô muito feliz e vamos que vamos. Nesse primeiro episódio do ano, eu falei com o Fernando Upor. O Fernando Upor é uma conta de um cara muito gente fina aí. É uma conta de memes. Ele faz só memes pra gente dar uma risada aí de vez em quando com o Bitcoin também, né? E não ficar muito sério. Mas o papo foi legal, o papo foi descontraído, o papo também em alguns momentos foi mais sério. A gente falou da trajetória dele como investidor, ele começou a querer investir fora do Brasil, fez umas loucuras com os investimentos lá fora e depois descobriu o Bitcoin. Acho que vocês vão gostar. Ele falou também bastante sobre a conta dele, o POR, o que significa pra ele, por que ele faz isso. Acho que vocês vão gostar, tenho certeza. Depois do episódio tem o pós-fácil, onde eu respondo perguntas dos ouvintes que mandaram através de satoshis pela minha carteira ZBD. Essa semana eu recebi uma mensagem do Liberdade BTC e espero que vocês ouçam lá no final a minha resposta. É isso, pessoal. Até semana que vem. Já temos alguns convidados aí agendados para esse ano. Espero que vocês acompanhem. Então é isso. Até a próxima. Um abraço e bom ano pra gente e pro Bitcoin. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando. Oba, seja bem-vindo, Fernando Upor. Vou te chamar de Upor, hein, cara, pra diferenciar, deixar bem claro a diferença sua pro Rich. E, pô, mas obrigado por ter aceitado o convite. Seu perfil aí eu dou muita risada, pra mim é um dos perfis mais bem-humorados aí do mundo no Bitcoin. Então, que bom que a gente vai bater esse papo. Pô, obrigado. Eu que agradeço o convite, cara. Quando tu mandou a mensagem, eu fiquei assim, cara, tô me convidando para um podcast, velho, que coisa muito doida. Achei muito legal mesmo o convite, fiquei muito lisonjeado. Já te falei, né, que foi uma honra e tudo, mas deixo, deixo gravado aqui o meu agradecimento e o quão contente eu fiquei de receber o convite. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigado. Pô, que bom. Eu fiquei feliz também de você ter aceitado. Cara, vamos começar um pouco do começo aí. Me conta um pouco dessa sua história. É, Não vou nem te perguntar de Bitcoin agora, eu quero te perguntar sobre essa paródia que você criou aí do Por e esse seu dom de criar memes. Que eu acho que você realmente tem um dom aí, eu sempre dou risada com o conteúdo que você produz. Enfim, queria que você contasse um pouco como é que começou e como é que foi florescendo isso. Sim, cara, a criação do personagem foi interessante, porque eu acompanhava os vídeos do Uchi, né, há um tempo. Eu comecei a acompanhar os vídeos do Uchi, acho que foi quando começou a pandemia, e fiquei bastante tempo sem trabalhar, e aí eu ficava ouvindo vídeos no YouTube sobre economia e tal, e eu comecei a investir no mercado estrangeiro, né, na Bolsa Americana. Aham. E eu sentia falta de um conteúdo em português do Brasil, né, ou qualquer que seja português de Portugal, mas sabe Sim. que conteúdo no YouTube é majoritariamente português do Brasil, né, quem é em português é Uhum. português do Brasil. E aí comecei a seguir o Urge, né? Por coincidência, o YouTube me sugeriu os vídeos dele, comecei a ouvir. E ele e o canal da Liberta também tem bastante conteúdo interessante para o mercado estrangeiro, que é uma coisa que eu não conhecia
de outro youtuber brasileiro. Sei, falando de investimentos lá fora. Exato, exatamente. Que Hum, eu comecei a querer investir mais voltado a dividendos e outras ações de bolsas americanas, porque eu tive várias desilusões com a B3, né, como acho que muitas sei, pessoas já tiveram, né? Que o fator político no Brasil, cara, uma destrói qualquer desilusão, análise né? fundamental total, né, cara? Eu não vou nem É. falar da política em si, mas quando você bota um dinheiro num país que não consegue te dar um mínimo de estabilidade política para você deixar teu dinheiro lá e pensar assim, puta, meu dinheiro vai oscilar se a empresa for mal, ou se oscilar muito, né? No caso dos Estados Unidos também oscila com questões políticas, mas é muito menor que no Brasil. Porque no Brasil a Aham. estabilidade é. A gente vê uma oscilação no Brasil de uma ação de 3% no dia acaba sendo normal. Se uma ação nos Estados Unidos subir 3% ou cair 3% é uma oscilação gigantesca. A gente É, está falando em dólar também, que é um outro tipo de moeda, então é bizarro. entendi. Mas E essa aí, eu vontade lembro de investir lá fora foi no começo da pandemia com o dólar começou a subir, o Bolsonaro começou a fazer umas cagadas, foi meio que isso? foi, assim, eu lembro que eu estava comprado, era em algum ETF da B3. Agora não me lembro a Aham. sigla exatamente, mas era um ETF, que era vinculado ao índice. E eu estava comprado, e até estava indo bem, assim, mais ou menos. E aí veio o dia né, o fatídico dia que o Moro saiu do governo, Ah, né? Deu entendi. o pinote pro Moro. E Sei. aí a bolsa despencou e eu vendo as notícias assim, e a bolsa despencando, eu falei, cara, não é possível, cara, que não tem um dia de paz nesse país. Foda. Eu falei, quer saber? Vou pegar minha grana, vou tirar tudo daqui e vou começar a ver como é que faz pra investir lá fora. E, putz, melhor coisa que alguém pode fazer, cara, dolarizar, porque quando você tem um investimento numa moeda fraca que nem no Brasil, o real, né? Numa Uhum. economia instável, numa política instável, cara, não adianta. Tu pode ganhar, sei lá, 20% no ano com a bolsa, mas se o real despencar, É, o teu lucro vai pro ralo, entendeu? é, Porque total. muita coisa que a gente compra no Brasil é vinculada ao dólar, né? Até o pão para comprar a farinha que vem, sei lá, da Argentina é cotado em dólar. Se o dólar sobe, entendeu? Fora a É, inflação e tudo, né? é. Entendi. Então aí você já começou a ficar de olho nessa questão monetária, né? De quando você Exato, vai exato. preservar seu capital, você também tem que prestar atenção na questão monetária, e não é só o índice Bovespa, né? É isso que as pessoas acabam pecando, né? Eu tenho Sim. amigos que falam assim, mas se deixar o dinheiro aqui no Brasil vai render muito mais do que lá fora, porque lá fora rende, sei lá quantos por cento, vai numa renda fixa num país da Europa ou que seja. E aqui rende muito mais. Eu falei, tá ok, mas quanto é que oscila o euro e o real sei lá, nesse período de 10 anos para deixar o dinheiro lá fora? É. É bizarro. Assim, a inflação vai comer todas as moedas, não tem jeito, né? Porque Sim. a emissão é bizarra. Fora isso, todos os fatores que eu já falei do Brasil, que não ajudam em nada, ninguém, né? É. E aí eu fiquei emputecido com isso aí e falei, não, vou cair fora. E aí comecei a estudar sobre e comecei a fazer stock picking, né? Não só de ações, mas também sobre REITs, né? Que é como se for, é tipo um fundo imobiliário americano, só que não é bem fundo imobiliário, são empresas que são detentoras de imóveis, né? Então você tem fundos Tá. imobiliários gigantescos, tem fundo imobiliário, desculpa, tem REITs gigantescos que o market cap de REITs que eu cheguei a estudar é maior do que o market cap de fundo imobiliário inteiro do Brasil, para ter uma ideia da dimensão da Caraca. coisa. Uma empresa dessa só. Sim, sim. Eu posso até te dar o nome? Tem a Federal, que é uma das maiores. Eles já Uhum. estão mais, acho que quase 70 anos no mercado. Tem a Realty Income também. A Federal é FRT, a sigla. A Realty Income é O, que é só a letra O. Tá. Também, uma das melhores. É mais voltado em varejo, né? Em prédios de varejo. Então, tu consegue, quando tu compra esse rate, você tem aí um portfólio de supermercados, shopping, cinema. E com a pandemia isso tudo despencou muito, né? Despencou muito, porque Sei. as coisas começaram a Aí você achou que fechar. tava barato e começou a se interessar por isso. Ah, com certeza, né? Não só isso, naquela época, tudo que tu comprava, se tu segurasse, né? É que assim, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Porque até Sim, então o sim. Covid era.
Ah, Mas se tu comprasse ali em março, abril e segurasse até agora, não vou nem falar de Tesla, né? porra. Ah. Você comprou Tesla? Você tem Não, Tesla? cara, mas, então, eu já cheguei a fazer all-in em Tesla, velho. É Cheguei a fazer mesmo? all-in, foi bizarro. E eu só saí da Tesla para comprar GameStop. Eu tava Não, mas mesmo. calma, vamos aos poucos. Esse negócio da GameStop eu até tinha anotado aqui pra te perguntar. Mas assim, vamos lá, começo de 2020 você começou, vou tirar o dinheiro do Brasil e vou investir lá fora e tal, e começou a fazer suas pesquisas. É, É, mas aí eu fiz uma começou a direto virar da all-in, assim, nessas coisas, nessa Tesla, Não, GameStop, não? Como é que foi esse processo? eu fiz um, eu fiz um stock picking legal. Eu tenho uma lista assim para ir de 20 e poucas empresas que eu 20 empresas, né, stocks e rates, né, que Aham. eu posso comprar assim e deixar ali para muito tempo porque assim, eu comecei a estudar análise de balanços e tudo, análise de dívidas de empresas também, Sim. para poder selecionar bem, porque quando tu foca em dividendo, né, não adianta a empresa te pagar um dividendo de, sei lá, um dividendo alto, né, sei lá quantos por cento, e ela não ter saúde monetária para isso, para te pagar, entendeu? Uhum. Então, eu tinha que ver se a empresa estava faturando. Os meus critérios eram mais ou menos assim: faturação crescente nos últimos 10 anos, lucro crescente nos últimos 10 anos, dividendos crescentes nos últimos 10 anos, aí a saúde da dívida, também é importante. Entendi, porque uma empresa ela pode ter lucro, gerar fluxo de caixa, mas muitas vezes ela não consegue passar esse caixa para o acionista como dividendos porque ela tem dívida para pagar, é isso? Ou às vezes ela pode se endividar para pagar o acionista. Ou seja, Tá, ela acaba criando uma falsa remuneração, porque ela está te sei, pagando, beleza. Está aqui no longo prazo. Como é que vai ficar? Ela vai continuar te pagando e se endividando para poder pagar o. Não faz sentido, entendeu? entendi. Não faz sentido. E então, aqui, ó, Microsoft, Apple, ele emitiu uma empresa, a Lockheed Martin, que é uma empresa de aviação militar, puta Uhum, empresa também. O que mais? A ADP, que é uma empresa sobre sistemas de RH, também, puta empresa. entendi. Home Depot. Isso tem uma lista aí muito grande de empresas. E aí fiz meu stock picking lá, bonito e tal, né? Só que aí veio a GameStop, né? Que você falou que apontou aí pra perguntar alguma coisa, o que que seria? É, não, eu anotei porque eu, pesquisando aí sobre você, eu escutei o seu episódio com o Ures e você falou que você Aham. fez um all-in em GameStop. E eu não Foi, conseguia cara. parar de dar risada, eu acho essa história maravilhosa. Mas assim, eu tô interessado na seguinte questão também, porque você acabou de me dizer aí que você fez todo um trabalho aí profundo de stock picking, achou empresas saudáveis que geram caixa, que crescem. É todo um trabalho conservador aí. Como é que você foi Uhum. disso pra dar all-in em GameStop e all-in em Tesla, sei lá? Ah, porque eu comecei, assim, eu gosto do conceito da Tesla, né? De carros autônomos, eu acredito que esse vai ser o futuro. Uhum, Carros autônomos, eu acredito que, olha, eu vou estar alto assim, mas eu acredito que 50 anos talvez até seja proibido você conduzir um carro na rua. Eu imagino, né? tá. Porque se continuar evoluindo do jeito que está, né? Imagina, você vai ter o tempo que você perde dirigindo para ir para o trabalho ou dirigindo uma viagem, que seja. Tem pessoas que têm prazer em dirigir, ok. Mas o tempo que você perde fazendo isso, você pode aproveitar de outra maneira. Então, você pode ter Sim. carros, e já existem conceitos disso, carros que são como se fosse uma sala de estar. As, a, Sim, você vai os lendo bancos. notícias, lendo um livro, fazendo E os reunião, bancos, né? eles não, os bancos, eles não são como são hoje num carro, né? Que são 5 bancos virados para frente. Você vai ter uma sala de estar mesmo, você vai ter um círculo de bancos, né? Você vai poder sentar de costas para onde o carro está indo, por exemplo, e conversando ali, jogando alguma coisa, assistindo um filme com a família. Eu Sim. acredito que isso seja um conceito interessante, né? E, porra, totalmente plausível para os próximos 50 anos, acredito eu. E além de gostar muito da Tesla, eu comecei a ver, né, cara, aquele negócio subindo igual um louco. Primeiro eu fui para Tesla, né? Sim. E subindo, subindo, e eu pensava, meu, eu vi os vídeos do Urich, né? E concordo com ele que muita coisa ali, essa valorização da Tesla é.
É fora de série isso aí. Eu acho que tem Sim. muita coisa ali que não tem fundamento, essa valorização toda. Né? Porque é uma Aham. coisa muito visando o futuro, né? Essa questão do valuation a longo prazo, né? Mas se não der certo, vai por água abaixo. Mas a Tesla Aham. tem apresentado bons resultados, né? Já tem apresentado lucro e tal. Mas aí eu vi aquela valorização e o conceito de carros elétricos naquela época era um boom, né? Tava surgindo várias empresas, a NIO, que também é uma chinesa, tinha a Tesla, tinha mais outra que agora não me lembro o nome. Mas na minha visão, assim, investir em empresa chinesa é dar um tiro no pé, cara. É perigoso, Porque né? É investir em é estatal muito. muitas vezes, né? Parece, é a impressão que me dá. Sim, e tem um documentário que fala muito sobre. Era de um cara, esqueci o nome do documentário agora. Era de um cara que fazia short em empresas das chinesas, na Bolsa Americana. É. Então, o que ele descobriu? Que as empresas chinesas, por lei, elas não podem mentir no balanço na China, mas elas podem mentir no balanço fora da China. Tipo, não é proibido na China fazer isso. Sei. Ninguém vai ser preso lá Então, na China se o cara mentir fora da China. exato. Então, o que eles faziam para poder entrar na Bolsa Americana? As empresas chinesas que queriam entrar na Bolsa Americana para aplicar esse golpe, assim, entre aspas, que é um golpe, né? Aham. Eles se fundiam com alguma empresa americana muito pequena que já estava listada na Bolsa, há 60 anos, uma mineradora esquecida no interior de algum estado, tipo, irrisório, se Aham. fundia e automaticamente ela já estava dentro da Bolsa, Tá. entendeu? Sem passar por Sim. nenhuma auditoria. Sim. E aí pronto. E aí eu estava listado na Bolsa, pronto. E aí eles mentiam balanços. Nesse documentário, inclusive, a primeira empresa que o cara cita é uma empresa de papel. Papel, folha sulfite, né? Vendia papel. Celulose. Papel e celulose. E ele começou a ver que o faturamento da empresa não condizia. Por que ele fez? Ele foi numa foto de satélite para ver onde era a fábrica. Aham. E ele viu que a estrada que ligava a fábrica até a cidade e tal, era muito pequena e era de terra, não tinha estrutura para dar vazão de tantos produtos que eles diziam vender. E Ah, o cara começou a entendi. se tentar. E aí ele foi lá ver a fábrica, e tipo, era uma fábrica, mas era uma fábrica tipo, de família, assim, é uma coisa ridícula. Sei. Entendeu? E aí o que ele fazia? Ele fazia o short na empresa e depois fazia um dossiê, uma apresentação e E saia por convocava os aí investidores. mostrando pra Exato, galera. ele fazia mesmo um auditório, ele convocava as pessoas, transmitia, mostrando fotos e tal, e aí que ele já estava shortado, quando vinha tudo à tona, o negócio despencava e o cara ganhava dinheiro com isso. E ele fazia isso com várias empresas chinesas, várias empresas chinesas. Então, me desculpa, mas eu perco muito foco, cara. Você me perguntou de Tesla, eu já tô Não, não, mas falando você mal da tá. China. Sim, você tava justificando por que que você não investe em empresa chinesa aí. Mas é Exato, pra justificar por que que você gosta da Tesla e não de competidores chineses, né? exatamente, porque na época estava muito essa discussão. Ah, a NIO vai superar a Tesla, porque a NIO eles tinham um projeto de recarga de bateria diferente da Tesla. Porque a Sei. Tesla você liga o carro e carrega a bateria. A NIO não. A NIO você para o carro numa estrutura e essa estrutura vai trocar a bateria do carro. Ela não vai carregar, entendeu? E aí eles falavam que isso ia ser o Tesla Killer, que isso ia dar muito certo. Só que não tinha muito fundamento Sei. porque a estrutura é muito cara para fazer isso. E a empresa era muito pequena e era chinesa, entendeu? Eu tô fora. Sei. Mas a questão é que você E gostava da aí, Tesla, você achava um bom investimento. exatamente, exatamente. Eu via futuro e tal, apesar de ser risco, eu tinha noção disso. Uhum. E aí eu vi ela subindo muito. Eu lembro até que a Tesla tinha feito um split naquela época. Ela estava custando para Sim. ir. Hum. Ela estava custando US$ 800 e foi para 200. Isso Acho que foi uma foi coisa assim. começo de 2020, né? O final de 2019. E aí ela foi para 200. E aí olha só como o mercado estava maluco naquela época, cara. Quando ela fez esse split, as pessoas que estavam comprando ações, assim, sem saber por que estavam comprando, quando eles viram que o preço da Tesla passou de acho que 800 para 200 e pouco, eles pensaram, puta, caiu, vou comprar mais. Porque Sim, o sentimento do sim. mercado foi, os caras não Uhum. sabiam por que ela tinha caído, entendeu? Aí os caras Sei. começaram a comprar mais, né? Eu, quando eu li as notícias sobre isso, eu falei, meu, os caras são muito loucos. Os caras não sabem nem onde estão colocando dinheiro, velho. Mas daí você deu all-in nessa época aí? Que foi antes da pandemia, Aí, então.
Foi. Não, foi 2020. Foi 2020, foi durante a pandemia. 2020. Tá. Aí eu vi aquilo acontecendo, eu falei, pensei, aí coça muito a mão, cara. É que nem tu vê um Bitcoin aqui, né, que tá com 44 mil. E tu fala assim, meu, 44 mil, puta, dá coça pra tu comprar mais, tá ligado? Aham, aham. E aí eu pensei, não, eu vou esperar porque eu acho que vai cair. E o negócio não parava. Eu falei, quer saber? Vou meter o louco. Porque assim, quando tu escolhe as ações, e cara, e não recomendo isso pra ninguém, se alguém estiver ouvindo isso, não é recomendação de investimento fazer uma Aham. porra dessa. Mas quando tu escolhe empresas de dividendos e tal, tudo bem que as empresas que eu falei, Microsoft e Apple, valorizaram Sim. tanto quanto eu não digo, mas para 70% de lá para cá, valorizaram tranquilamente. Mas quando tu escolhe essas empresas rates e tudo mais, o crescimento delas é mais lento, né? Porque já são empresas consolidadas e tal. E, e aí tu vê uma Tesla subindo 15% no dia. Tu fala assim, caralho, se meu dinheiro tivesse aí, era quanto que eu não tinha ganho. Aí tu vê tipo, em uma semana o lucro. Aí eu fiz essa loucura, né? Meti em Tesla e aí, E aí, e deu aí foi certo? aquela emoção. Deu certo. Eu só tirei de Tesla pra comprar GameStop, né, cara? E GameStop deu certo também? Você conseguiu pegar uma subida? Deu, cara. GameStop deu muito certo. Assim, eu poderia ter tido em GameStop, eu poderia ter tido para ir uns 200 e poucos por cento de lucro. Mas eu consegui uns Caraca, 110% por aí. Mas olha, cara, caraca. foi uma loucura, né? Eu cheguei a perder 70% no meio do caminho. Nossa, de Foi uma tudo. loucura. Tipo, era todo o meu dinheiro mesmo, cara. Era Caraca. 70% assim, de olhar. E eu, cara, e tu olhar aquela queda desgraçada. Foi um conjunto de coisas que aconteceram na GameStop, né? Sei. A GameStop, o que. Assim, não sei se tu já quer entrar nesse assunto da GameStop, acho que já pode emendar, né? Já tô seguindo a Vamos, linha do vamos. tempo aqui. Vamos. E aí, pronto. GameStop foi o seguinte: eu, eu tinha lido a tese da GameStop em dezembro de 2020. Eu tava numa. Eu tenho um problema de dormir, cara. Às vezes, se eu tiver com um travesseiro meio zoado, eu acordo e não consigo mais dormir. Sei. E aí, nesse dia, eu acordei de madrugada, não conseguia dormir. Aí, peguei pra ler coisas tipo, na internet, né? Entrei no Reddit, comecei a ler lá as coisas do que. Eu seguia Wall Street Bets no Reddit e tal, e eu via a tese da GameStop. Comecei a ler aquilo, porque assim, quando eu bateu em dezembro, o Deep Fucking Value acertou o valor que ele tinha previsto em agosto. Sei. Em Esse cara era agosto, um quando cara lá lançou do Reddit, né? Que fazia essa tese aí da esse. GameStop. Uhum. Ele deu até depoimento pro Congresso americano, né? Mais tarde e tal. Esse cara aí, esse cara, se é o verdadeiro Demon Hand, cara. Esse cara é brabo, viu? Olha. Velho. Te dizer E uma aí você coisa, começou a esse gostar cara é da brabo. tese. Você foi lendo lá no Não, Reddit e começou a gostar da tese. a princípio, eu achei que estavam todos loucos, né? Eu achei que isso nunca ia dar Uhum. certo. Porque, assim, a princípio ele acertou. De agosto para dezembro ele acertou. Mas até o Plan B acertou também uns 3 meses seguidos, né? Mas É aí ele verdade. acertou. De agosto para dezembro ele acertou em 10x a valorização da GameStop. Foi de US$ 2 e tal para 20 e poucos dólares. E aí o pessoal tava em êxtase no Wall Street Bets. E eu li a tese, cara, não, porque pode chegar tranquilamente a US$ 500 em um mês. E os caras faziam conta e mostravam que, meu, os caras faziam gráficos e Excel com umas planilhas. O bagulho cara, era totalmente incrível. Entendeu? Tu olhava Uhum. aqui e falava, meu, eu não sei nem o que os caras estão dizendo aqui, mas eu tô acreditando, sabe? Né? Sei. E aí eu fui lendo aquilo e falei, não é possível. Tava 20 e poucos dólares. E foi dezembro. Eu falei, eu ignorei, tá ligado? Ignorei. E aí, em janeiro, foi pra ir de. Nem lembro que dia que foi. Foi no começo de janeiro, foi bem no começo de janeiro. Minha esposa fraturou o dedo do pé. Uhum. E aí eu fui pro hospital com ela, isso foi de noite. E eu comecei a ver que a GameStop tinha subido 15% naquele dia. Falei, caraca, eu lembrei, né? Falei, porra, GameStop, os caras falando que GameStop de novo, 15%. Aí quando eu fui ver, tava lá para ir 30 e poucos dólares e tal. De dezembro para lá já tinha subido para ir 50%. Falei, caraca, vai 30 e poucos dólares. Mas a Aí, tese, a ok. tese dos caras envolvia um short squeeze, né? Que era liquidar os vendidos, ou não. Ou era tudo fundamentalista mesmo, no sentido de que não, a empresa é Hum, boa,
Tá se Tinha reestruturando. fundamental, tinha fundamental porque a empresa tinha mudado de CEO recentemente. Na verdade, não, na verdade Sei. foi um cara que comprou a empresa. Eu não me lembro o nome, eu sou péssimo para nome, cara. Eu lembro que foi um cara que comprou a empresa e esse mesmo cara, ele tinha reestruturado uma outra empresa, Pet, uns anos atrás, E tinha que dado tinha se certo. tornado puta, ele tinha explodido a empresa. Os caras estavam confiantes Sei. pra caramba nele, que ele tinha um plano e tal. E além disso, tinha o short squeeze. Entendi. O Então pessoal também era. falava sobre liquidar os vendidos também. Sim, porque, meu, a empresa estava Caraca, mais de entendi. 200% ofertada. Mais de Sei. 200%. Ou seja, Sei. é inimaginável isso, cara. É. Como é que é permitido isso no mercado que é tão regularizado quanto o americano? Uma aberração dessa acontecer, velho. Nem no brasileiro, que é uma zona, isso pode acontecer. Acho que é 30% o máximo no Brasil, uma coisa assim. Eu não sei te dizer o número certo, mas era uma coisa assim absurda. E Uhum. aí eu tava no hospital de noite com a minha esposa, pra ela ver a questão do dedo e tal, e eu tive que voltar no dia seguinte, porque acho que não tinha ortopedista no dia, tá, só fizeram um remendo ali, se dizer assim. E aí no dia seguinte, peguei um Uber, fui pro hospital com ela, e aí lá no hospital eu olhei de novo a GameStop, subindo pra caralho. Eu falei, cara, não é possível isso. E aí vem aquela sensação, né? Eu vou colocar uma grana aqui, vou colocar uma grana aqui. Aí botei lá uma grana. Sei que a grana que eu botei, o tempo que eu fiquei no hospital, eu voltei pra casa, eu paguei aí 3 vezes o valor do Uber. Foi tipo assim, Uhum. e eu coloquei muito pouca grana. Uhum. E aí a minha esposa tava tendo aula online, ela foi pra aula dela online, e eu fiquei na cozinha ali vendo aquela cotação da GameStop. E aí o diabo que tava aqui no ombro, falou assim, coloca tudo, vai dar certo, sabe? Aí eu falei, tá bom, seu diabo, vou pôr. Aí eu coloquei uma grana, e eu comecei a ter um lucro assim, muito bom naquele dia. E, cara, eu sei que quando as ações subiram, acho que eu lembro até hoje o número, 69%. Quando atingiu 69% de alta no dia, Cara, no mesmo dia. teve o halt. Foi na mesma tarde, cara. Foi questão de 3 horas, ela subiu 69%. Caraca. Aí teve o halt. O halt é quando tem um fluxo muito grande de ordens no mesmo sentido, numa ação, eles param as transações durante 10 minutos, se eu não me engano. Sei. E aí eu nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha visto aquilo. E teve o halt, que é o circuit break, né? Uhum. Bom, o circuit break é quando, eu acho que é quando Quando toda a cai, né? bolsa Muito. trava. Isso. O circuit break é quando estava toda a bolsa. Quando estava uma ação só, acho que é o halt que eles chamam. Posso estar Tá. enganado. E aí teve o halt. E aí quando teve esse halt, meu amigo, aí quando ele voltou, porque aí que vem o desespero, porque as pessoas que não sabiam o que estava acontecendo começaram a dar ordem de venda. E quando o mercado volta, ele liquida todas aquelas ordens de venda. E aí Hum. é E aí uma caiu. avalanche. Tudo no mesmo dia. Caiu muito. Eu perdi tanto dinheiro nesse dia aí, cara, que eu chorava. Não Chorava, cara. acredito. Dor de barriga. Foi numa Caraca. sexta-feira. Que Dor de loucura. barriga, choro, desespero. Não sabia o que estava acontecendo, nunca tinha visto aquilo na vida. E aí, pronto. Fechou o dia com aquele prejuízo. Foi um prejuízo Caraca. assim de. Foi um prejuízo assim de, sei lá, 30% por aí. Que E loucura. aí, eu tava ganhando bem, tava ganhando para ir, sei lá, eu tava ganhando para ir facilmente uns 40%. E aí reverteu dos 40 para menos 30. Ou seja, foi uma queda Nossa. de 70%, né? Pronto. E aí, acho que a matemática tá certa, né? É isso mesmo. E aí fiquei mal e tal, e aí fiquei naquela coisa na cabeça, e o que aconteceu, tal, eu fui, entrei no Reddit, e era essa parte do Reddit que é interessante, que quando acontecia essas coisas, a comunidade era muito unida, sabe? O pessoal tava Sei. ali junto para explicar a tese, o pessoal não se desesperem, segura, por isso, 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 aconteceu isso, 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 isso. E aí tu tinha mais confiança. Aí foi que na segunda-feira eu fui, segurei bem ali e, cara, foram 2 semanas assim intensas. Foram 2 semanas que eu segurei GameStop, mas foi assim, tipo, eu lembro que a GameStop chegou a bater US$ 500, bateu mesmo os US$ 500,
Só que foi no after. Ou foi no pré? Acho que foi no after. E aí tu não consegue vender nem nada. Mas só ver Sei. a ação oscilando ali depois no mercado e ela bateu 500 e poucos dólares, cara, e era um êxtase. Aí que foi o problema, porque aí a GameStop entrou na mídia, né? Não só a GameStop como outras ações entraram na mídia, tomou muito foco da mídia, e aí que a coisa começou a ficar mesmo manipulada. Aí você Sim. tinha, por exemplo, a minha corretora, ela não deixava você comprar mais ações da GameStop. Chegou a um ponto Entendi. de você abrir GameStop e ele mostrar lá escrito que essa empresa é de alto risco e nós estamos querendo te proteger. É basicamente isso, te proteger de prejuízo, Sei. que é uma mentira, né? Quando você se inscreve em qualquer corretora, o que ele diz lá? Nossa, se tiver prejuízo, o problema é seu, a gente não se responsabiliza, Exato. né? Responsabilidade é sua e boa sorte. Mas o que estava acontecendo é que a, a empresa que fazia a compra dessas ordens, né? Ela era uma das empresas que estava shortando o GameStop. Sim, E essas isso empresas rolou, né? comandam. Mas E, interessante e isso, essas né? empresas. Porque, pelo que você falou, antes de sair na mídia, antes da coisa ficar grande, não tinha acontecido isso, né? Uhum. Eu lembro muito bem que acho que em março, que eu voltei a comprar GameStop em março depois, aconteceu uma coisa interessante, cara, que teve um halt na GameStop, AMC, Nokia, BlackBerry, eram essas empresas, tinha mais empresas também que estavam nessa brincadeira. Mas teve um halt nesse dia em março que saiu uma notícia falando do halt alguns minutos antes do halt acontecer. Eu lembro de eles terem Nossa, não publicado isso. acredito. Que Era muito loucura. bizarro. Tinha manipulação de mídia, a CNBC, era maçante a programação deles falando da GameStop, que era bolha, que era tudo mentira. Aí eles falavam que quem estava shortado já tinha comprado o que tinha que comprar, já não tinha mais short nenhum, e era tudo mentira. Mas eles tentavam manipular de todos os jeitos, cara. Era Então bizarro você mesmo, sentiu bizarro. um ataque coordenado aí em relação a essa Exato, movimentação de preço. exatamente. E a Que SEC nada loucura. fazia, né? Era nítido mesmo. Mas você acha que Era nítido os mesmo. grandes fundos que estavam shorteados, eles começaram a mexer pauzinhos? Acho que são essas pessoas Com mesmo. certeza. Com certeza. E eu lembro que tinha envolvimento da CNBC mesmo, tinha. Tem um programa americano que Eu acho que foi até o que inspirou o Touro de Ouro, né? O Pablo Spire, Sim. que é Jimmy Cramer, se não me engano o nome do cara. Eu não Sei, lembro o nome sei. O dele cara certo. loucão, né? Que fala assim, ah, qual que é o nome do programa dele mesmo? Mad Money, Mad Money, É, é o isso nome do aí. programa. E eu Ele é acho que meio é muito parecido com acelerado, o Pablo. assim, né? E ele falava, ele metia o Mario da GameStop toda hora, toda hora. E aí eu Cara, lembro que o pessoal do Reddit pegava pesado com ele. Chegou um ponto até dele pedir desculpa pro pessoal do Reddit, ele tinha falado uma merda. Eu acho que chamou o pessoal de retardados, uma coisa assim, e depois sei. virou o nosso apelido lá de retardados. Mas ele pediu desculpa. Foi uma zona. E aí toda essa manipulação no mercado, né, e essa Entendi. ausência do Então Estado. você era um daqueles que eles chamavam de degenerados, né? Do Reddit. Eram os retards, ou os apes também, depois mudou para apes, que eles falavam que eles eram primatas investindo. Eles Sei. tinham cada apelido. Você fazia parte da Mas sim, comunidade mesmo lá. Você interagia bastante no Reddit. interagia, a gente tava sempre conversando ali, Pô, que by the legal. deep, Que da era hora. muito divertido. É. E tu tinha, cara, todos os dias no Wall Street Bets tinha um tópico que era a discussão do dia sobre GameStop. Todos os dias, se não me engano, era 9 da manhã, em Nova York, que é mais ou menos quando abria a bolsa. Eles criavam um Aham. tópico e era ali que a gente discutia sobre o que estava acontecendo no dia, as notícias que apareciam, etc. E era muito interessante isso, porque era uma comunidade bem unida mesmo, sabe? Eu não sei se hoje eles estão assim ainda, eu acho que no Wall Street Bets eles não estão mais, e acho que eles Você não mudaram para uma frequenta outra. mais lá? O Wall Street Bets, mesmo o pessoal da GameStop saiu do Wall Street Bets, porque parece Tá. que eles até chegaram a entrar em contato com os moderadores da página para eles tomarem algumas medidas. Então o pessoal migrou Entendi. para uma outra chamada Super Stonk, que é onde tá a maioria dos posts sobre GameStop hoje em dia. É Super Stonk.
Mas. E foi isso, cara. Essa ausência toda de Estado, assim, que teoricamente teria que nos ajudar, e toda essa manipulação de mercado. E foi isso que te abriu a cabeça pro Bitcoin? Foi essa manipulação, essa injustiça do sistema financeiro ficou clara com a GameStop e aí você acabou vendo a razão de existir do Bitcoin? Acho que não foi. Isso foi talvez o empurrão para eu, tipo, falando assim: olha, vê isso aqui, sabe qual é? Porque Sei. assim, eu sempre tive aquele preconceito com Bitcoin, né? Assim, Bitcoin a Ah, gente é? ouve falar há muito tempo, né? Bitcoin eu escutava falar, tá, desde 2013 eu ouvia falar de Sim. Bitcoin, mas nunca fui Meio atrás que não, disso. não ligava, Exato, deixava de exatamente. lado. E via também, e eu não estava preparado para essa oscilação que o Bitcoin tinha, né, cara? E aí a GameStop foi que deu o calo, entendeu? Depois de toda essa Sei. oscilação que eu passei na GameStop, acho que ela foi o calo para falar assim, agora eu tô pronto, sabe? Pro Porque agora eu Bitcoin. vejo o Bitcoin caindo 15, 20%, cara. Tudo bem. Porque quando você acredita no fundamento, sabe? Sim. Foi o que eu falei até no vídeo do Urso. São duas coisas diferentes. Na GameStop tinha lá o fundamento, a tese, né? Mas Aham. o Bitcoin é muito mais sólido do que a GameStop, cara, não tem nem comparação, né? Sim. E aí foi um empurrão, falou assim, olha, dá uma olhada nisso aqui, que você é, negou todo esse tempo, que você virou as costas todo esse tempo, dá uma olhada nisso aqui agora, seu idiota. E aí, tipo, eu fui lá. Aí eu Entendi. fui Então ver os começou a vídeos do... esfriar o trade lá da GameStop e você resolveu dar uma olhada em Bitcoin. Mas Eu já tinha... teve alguma coisa Sim, específica que sim. te fez olhar em Bitcoin? Algum insight, algum vídeo, algum artigo? Ou você, puta, falou, não, agora tá na hora. Foi a questão, foi mais a questão monetária, né? Essa questão monetária da Sei. impressão de dinheiro infinita, a inflação, quando você começa a questionar, né? Por que Uhum. que R$ 1 vale R$ 1, né? Ou por que que R$ 10 valem R$ 10? Tipo, você olha aquilo, é um papel. Aquilo tem um valor intrínseco porque as pessoas dizem que aquilo tem um valor. Mas, cara, é a nossa realidade mesmo. A gente vive numa bolha, né? A gente que está em Bitcoin vive numa bolha. Uma bolha É, muito total. seletiva. É. E se tu for, faz um exercício assim, vai no. Qualquer pessoa na rua fala assim, por que que essa nota aqui vale R$ 10? A pessoa não vai saber te dizer o porquê que vale R$ 10. Não sabe. E, É. e esse que eu acho que esse é o maior obstáculo para o Bitcoin ser aderido em massa. Assim, se as pessoas terem essa preocupação de entender o valor, por que aquilo tem aquele valor. Entendeu? Essa é a Uhum. nossa realidade, infelizmente. As pessoas não têm interesse. Quantas pessoas no Brasil guardam dinheiro para uma eventual situação que Emergência, né? precise, né? É. Entendeu? As pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas não querem saber se o Bitcoin vai ser a proteção contra... O cara não quer saber nada disso. A maioria não tem dinheiro para guardar, infelizmente. Essa é a nossa realidade. É. Mas aí como que você. Eu tô querendo entender como é que você entrou nesse mundo, assim. Tipo, foi pelo Reddit? Quais foram os primeiros conteúdos que você começou a consumir? O mundo do O Bitcoin, Urge, eu velho. digo. Do Bitcoin foi o Urge. O Urge foi quando eu vi os vídeos dele sobre economia em geral e tal. E aí, quando eu falei assim, pô, eu preciso estudar isso, sobre Bitcoin, né? Sei, então O foi o Bitcoin tinha Ulrich batido o mesmo recorde. que te introduziu. Foi. O Bitcoin tinha batido o recorde, né? Dos 64 mil na altura. Foi Aham. em abril, né? Foi em abril. Foi em E abril, aí eu eu acho que vi foi em aquela abril. valorização. E aí eu vi aquela valorização toda, o negócio despencando e tal, mas sabe quanto, assim, a minha ignorância, eu não entendia o porquê ele valia aquilo. Foi aquela questão do dinheiro, né? Por que que vale isso? Eu olhava pro Bitcoin, meu, se tem alguém pagando US$ 64 mil numa coisa que você não pode nem encostar, meu, tem alguma coisa ali que eu não tô vendo. Sim. E aí foi o que eu tenho que ir atrás disso. É por isso que eu falo que o Bitcoin ensina humildade, né? Porque é você parar para você ver. A gente tem o preconceito de falar isso não vale nada, por isso, mas espera aí, isso aqui deve ter alguma coisa. Tem que parar, assumir que eu não sei nada sobre aquilo, sentar e estudar, e aí sim ver realmente, né, o porquê. É claro, cabe a Perfeito. pessoa aceitar ou não. Talvez a pessoa até entenda e fale, não concordo. Pode acontecer, acho difícil, mas pode É. acontecer. Mas a maioria das pessoas não sabe por que que o Bitcoin vale agora US$ 44 mil. Já nem sei se está US$ 44 mil, mas acredito que esteja.
Entendeu? As pessoas não sabem o porquê desse 43 agora. As pessoas não sabem o porquê, entendeu? É, E se elas entendessem o verdadeiro valor, que não é questão monetária, né? As pessoas querem comprar bicho para ficar rico, tá indo pelo caminho errado. Infelizmente, precisa estudar mais. boa. Mas aí você ficou vendo uns vídeos do Urich e a partir dali, qual que foi o caminho? O que mais que você estudou? Ah, cara, foi o do URGS. Ah, eu acompanho muito conteúdo no YouTube, né, sobre Bitcoin. Acompanho, tem o URGS, também acompanho a Liga Cripto, acompanho a Nanda Guardian, acompanho o teu podcast, acompanho o Augusto também, eu acompanho bastante, o Augusto Barks, vejo Sei. bastante Então coisa foi meio sobre que a ele. galera do E YouTube aí, mesmo, brasileira. é, e aí depois fui ler o livro do URGS também, fui ler o Padrão Bitcoin. Agora eu tô lendo o Red Pill, comecei a ler ontem, por acaso um amigo meu Ah, tava legal. falando, tava falando que tava muito bom o livro, e tava falando, não vou botar aqui. Ele falou, não, lê, pô, tá olhando, eu vou ler. E aí eu comecei a ler, e, cara, mas assim, a grande parte do conteúdo, eu acho que eu, infelizmente, não tenho muito tempo pra parar, estudar e tal, mas eu tenho muito corrido, e apesar de não parecer, né, por estar sempre tweetando, né, mas eu tento twittar, assim, nos espaços curtos de tempo, assim, Sei. mas eu consumo muita coisa por podcast, no YouTube, onde eu adquiro a maior parte do meu conteúdo sobre Bitcoin, mercado em geral, também gosto muito do mercado. Eu até penso um dia voltar um pouco, uma parte com meus dividendos, mas hoje em dia eu sou all-in BTC, basicamente. O que eu Ah, é? tenho de Hoje Fiat, em dia você não tem mais nada de empresas, de ações, nada? não, não, não. Eu pretendo voltar, quem sabe daqui uns 2, 3 anos, talvez, mas por enquanto basicamente, deixa eu fazer as contas aqui, sei lá, 80% do meu capital é BTC, basicamente. Ah, interessante. E, cara, uma coisa que eu ia te perguntar, o que você diria pra alguém que é um stock picker, né? Que é alguém que é um investidor de empresas, que olha balanço, olha histórico, geração de caixa de empresa, é um cara focado nisso, tá? O cara sabe investir em empresa. O que você Uhum. diria pra essa pessoa para tentar abrir os olhos dela pro Bitcoin? Vamos considerar que essa pessoa era você há uns anos atrás, que tinha um preconceito, que achava que aquilo não valia nada e estava interessado só em investir em empresa ou, enfim, esses fundos, essas empresas imobiliárias que geram dividendos. Porque esse modelo de investimento é muito claro, né? Você investe em algo que vai te render dividendos, uma renda passiva, e que também o próprio ativo tende a valorizar. Mas o que você diria para você de uns 2 anos atrás, se você conseguisse voltar ao tempo para se convencer a Pra comprar convencer. Bitcoin mais barato? Porra, nem me fale, olha só, essa é uma boa pergunta. Mas, cara, acho que primeiro de tudo, explicar o conceito do Bitcoin, né? A história do Bitcoin, como ele surgiu, né? Uhum. O conceito da escassez do Bitcoin. Depois mostrar como ele pode ser tão. É, é um ativo muito fácil de você transportar, vamos dizer assim, que você nem precisa de transportar, na verdade, né? Ele está lá. Quando você guarda na blockchain ou onde quer que seja, ele está lá Uhum. na carteira, ou whatever. Ou na exchange, não acredito que seja mais seguro, mas pode acontecer também. Do ativo está lá, né? O Bitcoin está lá. Uhum. Inconfiscável. E fora isso, acho que o principal fator é a inflação, né? Acho que é o principal fator mesmo. Então seria, primeiro, inconfiscável, né? O Estado não tem controle sobre aquilo. Ou seja, se um dia eles quiserem penhorarem os teus bens, os teus ativos, empresas, sei lá o que, eles podem até fazer isso. Agora, aqui, empresas que eu digo as ações, né? Agora, Bitcoin, o cara não tem como. Perfeito. A forma de transportar, basicamente ele é um investimento assim, é um ouro, né? É um ouro digital.
que você consegue transportar para qualquer lugar do mundo. Eu dou sempre o exemplo do Afeganistão, né? Aqueles caras que tiveram que fugir do Afeganistão por conta do Talibã que invadiu tudo Uhum. e tal. O cara tinha o ativo dele em Bitcoin, ele conseguiu fugir, ele tem acesso àquele ativo para onde ele for. Ele não precisa Foge ir no com tudo, banco, né? entendeu? Ele tá lá com o É. ativo dele seguro, independente do que aconteça. Eu acho que o Bitcoin, hoje, ele faz mais sentido para esse tipo de país, né? Ditatoriais, que vivem crises muito fortes ou moedas extremamente inflacionadas. Acho que faz muito mais sentido para esse tipo de população do que para nós que, teoricamente, vivemos num país mais, acho que não é civilizada a palavra, mas mais estável, vamos dizer assim, se é que o Brasil consegue ser estável de alguma maneira, mas, entendeu? Né? Tipo uma Venezuela da vida. Tipo, a gente Sim, não pode é. se comparar com Não, eu acho que quanto uma maior a Venezuela. instabilidade, mais claro fica o caso, né? O valor do Bitcoin. Mas eu acho que não. Exato. Eu diria que no Brasil, principalmente esses 2 anos aí, né, que a gente viveu, ficou bem claro pra mim, assim, o valor do Bitcoin, né? Porra, o GPM batendo 30%. Eu acho que com isso já seria suficiente. Você acha que ainda não? Você acha que as pessoas ainda. O Brasil é suficientemente estável pra muita gente não conseguir enxergar o valor do Bitcoin? Não, 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 não. Não, acho que o que falta mesmo é estudo, cara, para É, pessoa, para abrir os olhos, né? É o que falta. Porque não adianta. Se a pessoa, cara, eu já vi gente no Brasil que não sabia escrever número. Fala assim, escreve sim. o 200 aí. E a pessoa não sabia escrever. A gente tem acesso à internet e todo esse conteúdo. Meu, tem gente que nem sonha com isso. Né? Tem gente que É. nem imagina o que está acontecendo no mundo à volta. Eu já vi pessoas, cara, a me trazerem notas de dólar e perguntar se aquilo era algum dinheiro brasileiro antigo, se tinha algum valor. Notas de dólar. Caraca, loucura. Pra ter ideia a que ponto é que assim, a gente não tem noção mesmo. A gente vive numa bolha. Mas a pessoa me trouxe assim, acho que era um país US$ 150 em notas 20 e 10 e perguntou assim, isso aqui é nota antiga do Brasil? Porque isso aqui tem algum valor? Não, isso aqui é dólar, entendeu? Mas não. E a pessoa não sabia, cara. Como é que tu vai explicar pra uma Sim. pessoa dessa que é Bitcoin? É. Não tem como. Cara, uma Não coisa que tem você como. falou que eu achei bem interessante quando eu te perguntei como convencer você, a si mesmo uns anos atrás sobre o Bitcoin. Você falou sobre a história do Bitcoin e por que ele foi criado, né? Para mim Sim. eu concordo, assim, acho que são um dos grandes pilares aí do conhecimento que alguém tem que ter para abrir os olhos para o Bitcoin, né? Entender que qual que foi a motivação, né, de criar o Bitcoin, da onde surgiu isso. Não sei, Exatamente. onde E foi basicamente o que eu iniciei com a GameStop, né? É o Estado ali é, auxiliando os grandes. Ó, vocês podem fazer o que vocês exato. quiserem aí. E a coisa se repete, entendeu? A coisa se repete. Só que isso é o que a gente vê, né, cara? Fora o que a gente não vê. Não, Fora o que a gente total. não vê. Esse caso aí da GameStop ficou muito claro, né? Tipo, todo mundo conseguiu enxergar o quão absurdo foi o, foi a situação. Mas tem muita coisa debaixo dos panos, né? Que a gente não tem ideia que Tem acontece. muita coisa. E tem muita coisa que a gente nem imagina. Tem Né? muita coisa que a gente nem imagina. Bom, E você hoje por causa. mesmo no Twitter você mencionou sobre. Agora está acontecendo uma queda no preço do Bitcoin, né? E você mencionou sobre a possibilidade dos donos de corretoras venderem os níveis de liquidação dos clientes para grandes players, né? Isso pode estar Sim, acontecendo sim. no próprio Bitcoin. Isso acontecia com a GameStop, né? Isso Isso aconteceu com aconteceu o com a GameStop. GameStop. Aconteceu com a GameStop. Eles sabiam, porque assim, como as pessoas colocavam o stop loss nas corretoras e os caras que estavam shortando o GameStop eram os donos das corretoras, eles sabiam exatamente a que ponto eles tinham que chegar para liquidar a galera e o preço desabar. É, Então, é que assim, eu acredito que você também é um holder de Bitcoin, sim. assim como eu. Então, eu não vejo, para mim não faz sentido eu colocar um stop loss, porque eu vejo isso a muito, muito longo prazo, Exato. entendeu? Então, pra mim, Não. essa oscilação aqui, para mim, não faz sentido, porque faz sentido se eu quiser comprar um pouco mais, né? Tá mais barato, eu Claro. compro um pouco É. mais. É claro que se você fizer.
essa questão do psicológico. Né? Uma coisa é você estar perdendo 30%, né, de patrimônio, mas com um preço médio, sei lá, US$ 15.000, do que tu tá perdendo 30% do patrimônio com o teu preço médio, sei lá, no caso, Sim, 65 mil quarenta e dólares, sei cinco lá. ou US$ 65.000, entendeu? O psicológico é É. completamente diferente. Ah, não, Tu pode claro, é. olhar e falar assim, eu tô ganhando ainda. Outra coisa, tu vê, puta, eu tô perdendo. Né? Aí tu Sim, olha, aí teu cérebro começa a fazer o quê? Puta, eu perdi X. O que que eu podia fazer com esse X? Puta, eu podia levar minha família para viajar, podia pagar não sei o que pro meu filho, sei sim, lá. dói um pouco, São, né? entendeu? É, não, Aí total. isso é que pega. Toda vez que Isso é eu que tenho pega. E é algum por isso que amigo, o pessoal lá no Reddit. ajuda a comunidade lá. Sim, então. Exatamente. O É. pessoal fazia isso. Era tu tá vendo o teu patrimônio cair ali, foi no caso que eu vi, né? 70%, e o pessoal tá aí publicando meme. Sim, É por isso que eu tento fazer isso também, assim. É claro que eu, né, quando eu criei o personagem, eu não tinha essa pretensão de ser o salvador dos mãos de alface. Não era essa a intenção, tá ligado? entendi. A minha Então o pretensão Por acabou virando um jeito aí de levar com bom humor e leveza essas oscilações, essa volatilidade do Bitcoin. pelo menos pra mim, entendeu? Uhum, uhum. Eu quando eu comecei fazendo pra mim. Eu via Sim. as coisas acontecendo e, tipo, eu olhava aquilo, eu também sinto, né? Agora eu não sinto tanto, né? Mas eu sentia mais. Uhum. E aí fazia uns memes e tal, pra sair, pra rir e tal, porque é aquela coisa, cara. Uma coisa é tu investir numa Dogecoin e ela cair 70%, né? Sim. Ou numa Shiba, ou em qualquer outra shitcoin. Outra coisa é tu botar 70% numa moeda que você vê fundamento, É. né? Que faz sentido para você, e investimento a longo prazo. É outra coisa. Total. Total. As pessoas têm. Esse que é o problema geral das pessoas, é como é que é a palavra? Imediatismo. É imediatismo. Isso. É. Porque Não, total. eu até, Concordo. eu até postei um meme sobre isso hoje, por acaso. Que é quando eu explico a tese do Bitcoin para um amigo meu, e o meu amigo compra, sei lá, 0,0005 Bitcoins e quer ficar milionário em uma semana. É, Tá sim. ligado? E Uhum. é isso que acontece. Tu explica, manda uma mensagem, ou quer dizer, que assim, é uma coisa interessante. Tu fala do Bitcoin quando ele tá valendo US$ 20.000, ninguém quer saber de ti. Quando o negócio bate US$ 69.000, o cara começa a falar, pô, como é que compra Bitcoin? Aí É. tu ensina, né? E quando tu falou nos 20 mil, o cara falou que era bolha. Quando bateu 69, ele quer comprar. Só que essa merda bate 69 e volta pros 43. E agora tu quer consumo de filho da puta, e essa porra volta a ser bolha, entendeu? É, não, total. Eu acho que essa questão de cá Bitcoin para os amigos é muito delicada, né? Porque se a pessoa não tem o nível de estudo e convicção necessário, é capaz de um tombo desse aí, uma volatilidade dessa, ela vir te culpar, né? Ou vir te cobrar. É, não é Ele fácil, vem me né? cobrar e pergunta, por que você comprou o Bitcoin? Primeira coisa que eu É, pergunto, por que você botou teu dinheiro ali? Tu sabe por que tu tá comprando aquilo? perfeito. Ah, não sei. Porque eu quero ficar rico. Não, amigo, tá errado, velho. É, não, Porque total. tu consegue segurar um ativo quando você entende aquele ativo. Se tu não Perfeito, é. entende aquele ativo, tu fala de uma primeira queda. É pra Sim, tudo isso, perfeito, entendeu? perfeito. É, eu sempre falo, cara, comprar Bitcoin é uma parte do processo. A outra parte que é tão importante quanto é você estudar a fundo o Bitcoin, entender o que você está segurando. Porque se você não Exato, entender, exato. cara, você vai ficar passando mal, você vai ficar dando dor de barriga. Até a gente que entende e, porra, cai, já vi Bitcoin cair mais de 15% num dia, assim. Porra, lógico que você sente, né, uma dor de estômago ali, né? É, mas você sabe que, pô, já passou por aquilo algumas vezes, você sabe qual é a tese, nada mudou na tese, só tá caindo 15% porque tem o mundial alavancado sendo liquidado, né? E É, então é o que eu sempre recomendo, assim, comprar é metade do trabalho, a outra metade é estudar e entender o que você comprou. é, é verdade. E segurar, né? É E aguentar a bronca. segurar, É um é, ativo muito total. novo ainda. A pessoa tem que entender isso. É uma coisa muito recente, cara.
A gente tem que ver ao nosso redor, que nem eu falei da questão da nossa bolha, ao nosso redor, cara, quantas pessoas sabem o que é Bitcoin? Pega um ônibus, entra no ônibus, É, olha ao seu redor e tenta fazer um ninguém, né? julgamento assim, Sim. meio preconceituoso, mas ok. Mas olha assim a sua volta e vê quantas pessoas aqui sabem o que é um Bitcoin, ou já ouviram É, falar do que é um Bitcoin. exato. Entendeu? Entra no mercado, vê lá aquela tia de 70 e poucos anos já, coitada, toda lascada da vida, que É, junta o dinheirinho dela, ganha um salário mínimo todo mês ali do INSS e conta as migalhas para poder pagar as contas e comer. Você acha que ela sabe o que é Bitcoin, cara? Não sabe, é. velho. Não, nem o pessoal Não sabe. super educado, educado no sentido de ter várias certificados e qualificações e anos de estudos em instituições, muitas vezes as pessoas não têm ideia, né? A maioria delas não tem ideia. Imagina essas Não outras. tem ideia. Eu lembro, esse negócio que você falou de andar na rua e tal, eu lembro que, coisa engraçada, eu lembro que quando eu entendi o Bitcoin, eu lembro até da imagem, eu lembro exatamente onde eu, assim, nesse momento que eu tive esse pensamento, eu lembro exatamente onde eu tava, assim, qual rua, em qual calçada, porque ficou gravado na Acho que minha é marcante. cabeça. E eu olhava para as pessoas em volta de mim, olhava para todo mundo, assim, e era uma rua movimentada, tinha bastante gente na rua. E eu só conseguia pensar assim, eu só preciso, se eu comprar Bitcoin e sentar em cima, todas essas pessoas vão acabar fazendo isso depois de mim. E eu vou pegar a Exato. valorização de todas as pessoas entendendo Bitcoin em algum momento. Exatamente. E foi, eu lembro até hoje, assim, eu olhava, tinha tipo muita gente à minha volta, eu falava, cara, só eu ficar sentadinho e esperar essas pessoas descobrirem o que eu descobri, sabe? Como é que foi que mudou a chave na tua cabeça? Agora eu tô curioso. Cara, não foi, não sei se, eu acho que foi um processo, assim, o que me despertou a curiosidade foi o fato da escassez digital. Então, quando Uhum. me falaram que era algo que era escasso e era digital, eu falei, puta, preciso pesquisar mais sobre isso. E aí, eu acho que a hora que eu comecei a entender a evolução do dinheiro, assim, da história monetária, e como o Bitcoin se encaixa muito bem como um próximo passo tecnológico para o dinheiro, eu comecei a ver que aquilo era inevitável, sabe? Que todo mundo do mundo ia ter Bitcoin em algum momento. Era só uma questão de adoção de tecnologia. E eu tava muito cedo e como eu tava muito cedo, era só eu sentar e esperar, sabe? Esse é o foda. Esperar. É, e esperar é Eu, difícil, eu- né? Não é fácil. Não é fácil, exatamente. a gente quer tudo pra ontem, cara. A gente quer tudo pra ontem. A gente vive Perfeito, numa né? sociedade que exige que a gente saiba tudo ontem. Né? A gente sai de uma faculdade, já tem que estar preparado no mercado. E, tipo, tu não sabe porra nenhuma ainda. Tá ligado? Aí tu vai entrar numa empresa, o cara Exato, né? tu vê, exigência de mercado. Tu vai ver lá, requisitos mínimos para tentar um emprego. Pô, acabei de me formar, o cara já pede já 300 horas de experiência. Porra, mas eu acabei de sair da faculdade, meu amigo. O É, mundo hoje é isso, cara. Essa coisa é. tem que ser pra ontem, tem que ser pra ontem. E isso acho que torna a gente mais ansioso ainda por conta disso. Eu acho que se o Bitcoin tivesse sido lançado há 100 anos atrás, acho que as pessoas conseguiam fazer o hold melhor, velho. É, Porque, não, olha, total, 100%. Eu já ouvi algumas análises na internet falando sobre isso, que pessoas no século XIX, né, onde o padrão ouro reinou por um bom tempo, as pessoas naquela época talvez entendessem melhor o Bitcoin do que as pessoas hoje em dia, né? Que todo mundo hoje em dia vivo hoje em dia, assim, não sabe o que é um dinheiro escasso, só sabe o que é né, o banquismo central, né? ninguém entende, ninguém tem noção do que era um dólar certificado de trocar ouro no banco. Tu nem sabe Exato. isso, velho. Cara, É, nem pra eles nem faz sentido. Entendeu? E tu pode perguntar pro teu gerente do banco se ele sabe o que é Bitcoin. E ver o que ele vai te dizer. Não vai saber, cara. É quase certo que sim. ele não vai saber. É quase É, certo que ele não vai saber. Tanto que os bancos também não querem que a gente saiba. Mas eu acho que a adoção do Bitcoin mesmo, do Bitcoin ou das criptos em geral, eu acho que só vai acontecer mesmo quando as pessoas começarem a usar sem saber que estão usando. Que aí sim, aí nós que conhecemos o fundamento e tal, sabemos o que está acontecendo por trás,
mas as pessoas vão estar usando sem saber que estão usando, né? Eu acho que vai ter Sim. algum sistema monetário vinculado em cripto, ou qualquer coisa do gênero. Pode ser até uma CBDC da vida. Eu acho que a CBDC vai ser até um galão de gasolina nesse fogaréu todo, Acelerar a adoção porque de Bitcoin, né? pelo menos de grandes empresas ou grandes investidores ou estados, eu acho que sim. Eu acredito que sim. É, Quando as pessoas começarem isso, isso que você falou de a usar sem saber como é que funciona, eu acho que talvez El Salvador pode ser um bom laboratório, tá sendo um bom laboratório em relação a isso, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente lá que baixou a carteira do governo lá, até para resgatar aqueles US$ 30 que ofereceram. E as pessoas não sabem muito pouco sobre a tese, a história do Bitcoin e como ele funciona, né? As pessoas estão querendo só acesso. e cá entre nós, cara, nem precisa saber. Cá entre nós nem É, precisa saber. sim, A gente sim. quiser, porque quantas pessoas usam dinheiro e entendem e sabem que é um cartão útil, por exemplo? Quantas É, pessoas no mundo, é. entendeu? A gente, eu acho que é isso. Porque, cara, a maioria das pessoas não querem saber. As pessoas não querem saber. Eu, quando uso um computador, eu não quero saber programar C++. Só quero Sim. ligar aqui meu Windows, entendeu? Eu não quero Não, aprender a total. coisa, eu não quero por trás, entendeu? E a maioria das pessoas é assim. A gente não, a gente gosta É. de estudar porque é como um hobby ou até um trabalho, né? Para algumas pessoas é trabalho, para outras pessoas é hobby, para outras pessoas é os dois. Uhum. Mas eu acho que acho que a chave do mundo vai virar quando isso começar a acontecer sem as pessoas saberem. Que eu acho que vai acontecer. É. Acho que a São CBDC vários perfis de usuários, né? Tem o inovador ali, é, o cara que começa a eu coisa faço e entende tudo debaixo eu, do capô, até o cara que vai usar por último e sem saber como funciona, né? tem gente que dirige um carro que não sabe trocar o óleo, velho, entendeu? Sim, é. Normal. É que nem às vezes eu faço meme sobre o Pix, né? Criticando o Pix, né? Porque É. o Estado sabe tudo o que você faz com aquilo. E tem gente que me responde questionando por que o Pix é ruim. Mas por que o Pix é ruim? Eu consigo transferir dinheiro a qualquer hora do dia, sei lá o quê, sei lá quantos reais. Sei, sei, é. O cara não A tá preocupado com a pessoa, entendeu? privacidade dele, né? Ele nem sabe, cara. Ele Nem nem sabe que sabe. existe esse problema, né? O cara, é aquele cara que instala 38 mil aplicativos no Sim, no celular celular. para trocar, para ficar mais com a foto, sei lá o quê, para aplicar um filtro diferente no Instagram, e aquele negócio monitorando ele tudo, pegando tudo que é informação, e o cara não tá nem aí, velho. No É, Brasil, não, no Brasil, total. principalmente, a cultura nem preza muito pela privacidade, as pessoas não têm noção do valor da privacidade, cara, o valor dos dados. Essas grandes empresas hoje em dia, Amazon, Google, os caras são que são, não é vendendo publicidade, cara, é dados, são os É, dados. As total. pessoas não têm ideia disso. A gente produz um conteúdo riquíssimo de graça para essas empresas e a gente ainda compra esses aparelhos para fornecer esses dados, cara. É É. impressionante, é uma inversão de valores bizarra, Não, mas total. é, E a você gente vai acha entrar numa bola de que. neve. E você acha que em relação a essa adoção, a gente tá falando que agora o nível de adoção tá bem ainda nos inovadores, né? Nas pessoas, nos pioneiros. O que você acha em relação ao preço? Você acha que o preço vai ser movido principalmente por essa primeira onda de pessoas adotando Bitcoin, desde de pessoas que são super fanáticas por tecnologia, até outras que estão mais preocupadas com a tese monetária, com a impressão de dinheiro fiduciário. Você acha que essas pessoas vão mover o valor do Bitcoin, o preço do Bitcoin, quase tudo que tem que mover? Ou você acha que não? Ou você acha que a gente ainda vai precisar dessa última onda de pessoas aí que vão usar o Bitcoin sem saber que estão usando o Bitcoin para o preço Cara, chegar num nível máximo, vamos dizer assim, teórico? cara, eu vou te ser sincero, eu acho que a gente não vai. Até me dói o coração falar isso, mas eu acho que a gente não vai usar Bitcoin como moeda. Eu acho que a Como gente não vai moeda? usar Bitcoin como. Não, acho que a gente não vai Moeda de conseguir. troca, você disse? Porque eu Por quê? acho que antes da gente. Quando a gente pensar em fazer isso, grande parte dos bitcoins já vão estar concentrados na mão dos grandes.
investidores ou grandes empresas. Acho que esse pessoal vai limpar a porra toda. O E quando a mercado. gente fala assim, ok, quero comprar um Bitcoin. E aí tu entra na exchange lá e não tem, ó, não tem. Tem aqui, mas ó, tu quer comprar, beleza, tem um cara vendendo aqui, mas tá, sei lá, 3 milhões de dólares. Porque não Sei. tem. Porque é a lei da escassez, né? Oferta e demanda. Você acha que vai ser parecido então com o mercado de imóveis mesmo, de mercado imobiliário? Que você tem que achar alguém que queira vender e tem que ver o Pô, preço que é ele tá possível, cara. Interessante, Porque a interessante escassez. essa ideia. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque a gente está falando de um ativo que tem muito valor. A gente está falando de um ativo que é muito valioso. Sim. Ah. Quem começar a comprar. Porque, assim, para as empresas começarem a comprar Bitcoin também é muito complicado. Por exemplo, eu te dou o exemplo do Tim Cook da Apple, né? Ele Uhum. falou recentemente que investe em cripto. E aí perguntaram para ele se a Apple investiria em cripto. E ele falou que não, que a Apple não investe em cripto, não pretende investir em cripto, porque ele acredita que os acionistas da Apple não querem se expor a esse risco. Ou seja, eu entendo o lado dele, é Sim. perfeitamente Ah. compreensível. E quem compra a Apple não quer se expor ao Bitcoin, cara. Quem quer comprar Bitcoin, quem quer se expor ao Bitcoin, compra Bitcoin. E uma empresa que faz uma reserva de Bitcoin, querendo ou não, quando cai o preço, aquele sentimento do mercado, né, da sardinha, é de desespero, né? E aí É. o cara começa a lembrar, pô, mas a Apple tem, sei lá, 5 bilhões em Bitcoin, e aí o negócio cai, e aí, entendeu? Tipo, aí começa a refletir. E eles não querem transmitir essa oscilação nas ações da empresa, Aham. entendeu? Então, eu Entendi. Então, acredito que você vai vê um futuro acontecer. de um Bitcoin muito ilíquido, tão ilíquido quanto o valor mobiliário, assim, exatamente por ele ser tão valioso, as pessoas não vão querer vender. Sim. Eu acredito que as empresas vão começar a fazer reserva de Bitcoin quando ele começar a ficar mais estável. Quando o preço começar a ficar mais estável, mas isso pode demorar muito tempo ainda. Eu acho que é muito jovem o Bitcoin ainda. Mas eu É. acredito que sim. Eu acho que o Bitcoin vai ser um principal ativo assim, nos Tipo, você próximos vai ter anos que como reserva de achar para valor. comprar, assim, não vai estar disponível em qualquer lugar. Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. Assim, a mineração não Mas vai acabar. isso final da curva de adoção, né? Quando o Bitcoin já estiver valendo milhões e milhões de dólares. Isso. Exatamente, exatamente. Interessante. Eu acho que o Bitcoin vai atingir um patamar de preço assim que vai ficar estável, entendeu? Aham. Eu acho que já vai ficar É. estável. Ele vai ter um Aí crescimento paralelo com o crescimento econômico, assim, né? Tipo, pode ser, pode no ser. Vai sentido ser de uma coisa mais que a estável. eficiência que a economia ganha num ano é similar ao poder de compra que o Bitcoin ganha no ano. Exato. Eu acredito que o problema é a oscilação dele, sabe? Que eu vejo, o que eu vejo hoje. Aliás, eu quero deixar claro que eu não sou nenhum especialista, nenhum mago do Bitcoin aqui, tá? Mas essa é a minha previsão aqui na minha loucura de bitcoineiro. É assim, a oscilação acho que é o principal fator que atrapalha hoje grandes investidores. Eu acho que o que aconteceu em El Salvador realmente é um experimento e o cara foi muito ousado, ele está de parabéns. Apesar de eu achar que é o caminho correto para um país que não tem moeda própria. Tipo, eles não têm moeda própria, é o dólar que eles usavam. Vamos arriscar, vamos bater o Bitcoin. E eu acho que é um puta do marketing para eles também. Porque nem se fala, né? Quem é que falava de El Salvador há 2 anos atrás? É, Ninguém falava. E exato. hoje em dia, o cara. E aí eu acredito que primeiro vai começar com essas adoções em países que não têm uma moeda forte, né? Foi o que a gente estava falando, nesses países com moedas extremamente fracas. E acredito que isso vai acontecer. Foi o que aconteceu com o El Salvador. E ele já falou recentemente no tweet dele, acho que foi no dia 31, ou foi agora no começo de janeiro, que ele falou que esse ano mais 2 países vão aderir Bitcoin. 2 ou 3 países, uma coisa assim. É. Ele comentou. E é interessante ele falar isso. Eu estava até comentando com o pessoal que estava conversando sobre isso. Falei, será que esse cara, ele tá falando isso, mas será que o presidente do El Salvador, que eu sou péssimo para nome, que é um nome bizarro lá, Sim, é. já Eu não sei também sei lá, nome de cor. o Calelê, não sei o nome dele, É, um um negócio negócio estranho. assim, mas bom, vamos falar de um Calelê. O Uhum. Calelê, ele falou que mais 2 ou 3 países vão aderir Bitcoin esse ano. Será que ele já não foi consultado por outros Ah, eu acho. presidentes Eu acho que muito para ele dar provável, esse né? depoimento?
Sim. entendeu? O cara deve ter chegado pra ele e falado assim, ó, a gente tá interessado também, como é que tu fez? Por onde tu começou? Como é que tu fez a Exato, carteira? é. É, exatamente. Entendeu? Acho que ele já foi consultado. Pra ele, o cara, assim, ele pode estar blefando, ele pode ser um Também, falastrão também. Sim, Elon Musk sim. da vida, nada Uhum. impede. É. Porque ele já percebi que ele gosta muito de se aparecer e tal, gosta de fazer o show dele, mérito dele, né? Parabéns, ele conseguiu essa audiência. Mas não sei se ele ia soltar esse blefe assim, porra, é um presidente de um país, Do né, cara? nada, né? Soltar esse. Ele falou com muita certeza. Mas ele também falou que o Bitcoin ia bater US$ 100. E isso ele não pode ter certeza. Mas ele falou que vai. Apesar de eu É. achar também que pode bater. Acho que esse ano bate. Você acha, me fala a Mas sua opinião aí de preço um pouco. Qual que é a sua relação com o preço do Bitcoin? Você acompanha, você tem umas previsões, você faz análise técnica, como que é? inclusive perguntaram isso pra ti, né, lá no É, Twitter. exato, eu tô procurando até o nome da pessoa aqui pra eu mencionar. Aqui, ó, o Liberdade BTC. Ele tá perguntando se você faz análise técnica nos gráficos ou só fica vendo só no feeling. Ele Não, te cara, perguntou também se eu. você pretende abrir algum novo tipo de produção de conteúdo, tipo YouTube, sei lá. É, e você pode emendar também. São duas perguntas do Liberdade BTC. Claro, a primeira questão da análise, né? Cara, eu não faço muita análise, tipo, eu não tenho um conhecimento profundo de análise gráfica. Eu gosto muito de acompanhar a Liga Cripto, recomendo para quem quiser. Tem o Rodrigo lá, inclusive eu fiz um meme dele recentemente que ele comentou, porque assim, às vezes eu troco tweets com um primo dele que é o Heraldo de Paola, que também é um puta cara de economia, o cara é realmente muito inteligente, o Heraldo. Uhum. E é primo do Rodrigo por coincidência. Eu não sabia disso. Eu soube um dia assistindo uma live da Liga Cripto. Não sei se tu conhece a Liga Cripto, Eu não mas conheço, eu, tô eu até jogando aqui pra dar uma olhada. já, a análise gráfica desse cara é muito boa. Ele também faz análise on-chain. Tem outros tipos de análise que eles fazem também. Também faz análise de Uhum. NFT, essas coisas assim. Talvez não curta muito. Eu também não sou muito fã de NFT, mas acredito que tenha Sim, seu valor. Só acredito que tá. não esteja ainda no nicho que eu é, pagaria. Eu não vejo muito valor assim no NFT como arte, mas eu vejo outras vertentes do NFT que pode ir por um caminho que pode ser interessante, mas a gente pode falar disso depois. E Não, se acompanho quiser muito. mencionar, pode mencionar. O que que você vê, assim, qual que é a vertente? Mas, tipo, ser usada num jogo, como skin, esse tipo de coisa? Eu acredito que, a princípio, cara, que assim, é difícil a gente ver o futuro, né? É difícil a gente observar como é que vai ser o ano, o futuro daqui a 5 anos, por exemplo. É muito difícil. Uhum. A tecnologia avança de uma forma que, tipo, há um ano atrás ninguém falava de metaverso. Foi o Zuckerberg aparecer com essa história que pronto, tudo É, explodiu. mas vira meio. Às vezes eu tenho a impressão que, puta, o cara falou sobre isso, vira meio um hype, às vezes, Desnecessário, artificial né? também, né? Um negócio que às vezes nem é muita realidade, mas virou moda falar sobre isso, todo mundo fala sobre isso. Pode ser, pode ser. Mas eu acredito que o. Cara, assim, eu vejo o valor do metaverso. Eu sou um puto entusiasta adoro tecnologia. E eu acredito que o metaverso tem um potencial bem interessante, assim. Eu tava vendo esses dias uma live do Ursh com o Edilson. Também é outro puta conteúdo para acompanhar de Bitcoin. É o Morning Crypto do Ed, o Edilson Osório. Esse cara é também, acho que de criptografia, esse cara é o que mais manja. O cara trabalha com Você, criptografia há 30 anos. O cara trabalha com criptografia quando era considerado terrorismo no Brasil. Um bagulho bizarro. No Brasil não, muito, pelos Estados Unidos. É considerado terrorismo. Então, tipo, faz aham, muito tempo. E o cara manja muito. Eu tava vendo uma live dele sobre realidade virtual, né, o metaverso. E ele passou um tempo longe da esposa dele no Brasil e ele mora na Estônia. E ele falou que eles usavam óculos de realidade virtual, que seja, metaverso, para assistir filme juntos, por exemplo. E ele falou que a sensação de estar juntos era absurda. Tipo, eles sei. colocavam os óculos, tipo, tinha um avatar dela do lado dele, como se fosse uma sala de cinema, e na Aham. frente a tela do cinema. Eu tô aqui fazendo gestos com a mão como se tu estivesse me vendo, né? Tô maluco. Mas assim, tinha a tela na frente dele, e ele falou que a sensação de aproximação é bizarra. E teve uma outra conversa do Lush também. Ele tem até um perfil
no Twitter, Paradigma Education. Sei, E sei. eles estavam falando, foi o Rich fez o teste do óculos e tal, e achei bem interessante. E ele É que tava assim, falando, cara, sabe? a minha opinião sobre isso é tipo, eu vejo total valor no realidade virtual, realidade aumentada. E eu acho que já se fala disso há um bom tempo, né? Eu já ouço falar disso pelo menos há uns. Eu lembro até a Microsoft falou que ia criar um óculos desses há pelo menos uns 6 7 anos atrás. E eu acho que isso tem muito valor, assim, sempre o que eu fico com a pulga atrás da orelha é quando usam essas palavras hype pra vender algo que eu acho meio estranho, entendeu? Um token específico ou um NFT meio estranho, sei lá. É aí que eu Isso é começo a moda. ficar meio suspeito, entendeu? Meio cabreiro. Sim, É, Cabreirão é uma boa palavra. é, Não, eu entendo. É scam, né, cara? Como tudo. Assim como em sim, cripto também tem. Tá aí o sim. Bitcoin e a gente pode contar nos dedos aqui projetos sérios de criptomoedas e vai faltar mão no mundo para contar projetos de scam de criptomoedas, né, cara? É Dogecoin, é Baby Doge, é Doge sei lá o que, é o cão da puta que pariu. Tipo, sempre vai ter alguém para pegar dinheiro desses caras. Né? Então, é só a gente ver o que é o metaverso hoje, ok? É aquela coisa do óculos, tal, que nem o Zuckerberg apresentou, né? De você encontrar as pessoas, etc. Mas isso eu acho que é só o princípio, sabe? É só você ver o que era a internet há 30 anos atrás e o que ela é hoje. Se tu voltar 30 anos atrás e falar, ó, tu vai ter internet no teu bolso, quem acreditava nisso? Ninguém, Hum, cara. hum. Era totalmente imprevisível. A internet há 30 anos atrás era o quê? Era tu escrever uma mensagem num site muito arcaico, ou num sistema muito arcaico, para tu transmitir para uma pessoa do outro lado do mundo e aquilo já era incrível. Hoje em dia, se eu te mando uma mensagem aqui, para mim é comum. Pego aqui, te mando uma mensagem de onde tu estiver, para mim é uma Não. coisa banal. Não, Agora eu tenho que eu explicar. acredito total que soluções de realidade aumentada virtual vão existir e cada vez mais sofisticadas, né? Já existem, na verdade. A maioria dessas tecnologias hoje em dia dizem que são muito usadas em soluções corporativas, né, empresariais. Então, pô, sei lá, o Sim. cara tá projetando um carro e aí ele coloca um óculos desse, ele consegue ver o carro na frente dele em tamanho real, né, 3D. Imagina tu vai comprar um apartamento e o prédio tem construção ainda. E tu Não, vai lá isso, para esse tipo comprar. de coisa existe até. Já vi Ó, sendo eu oferecido aqui acredito no que eu. Brasil isso. Então, isso é fantástico. Assim, Sim, sim, tem, sim. Eu tem só não acho que algum é, valor que é razão pra ficar vendendo token, entendeu? do hype. É, Não, token em não. cima do Ethereum por causa da palavra metaverso, entendeu? Aí eu acho estranho, sabe? Aí eu fico. É muito louco, né? É, Sei lá, velho. Acho que saiu o nome Meta, aumentou a venda de metafetamina também. E o hype é é tanto mesmo? que os Puta que caras. pariu. Olha lá. Eu tô zoando, pô. Ah, é? Não, Ju, eu acreditei. Eu acreditei. Eu não duvido. Eu Eu vou não pesquisar, duvido. não. É, Eu não duvido, cara. sim. Eu vi o hype da Meta. Até metafetamina tá vendendo pra caralho agora. O hype é Mas o que a gente grande. tava falando mesmo? Eu esqueci. Você tava respondendo as perguntas, né, de análise gráfica O e cara você vai fazer perguntou. outros conteúdos também. Ai, cara, é difícil. Não sei, assim. Porque, assim, você produzir conteúdo. Cara, o meu conteúdo é meme, né, cara? É fazer piada escrita no Twitter ali, uma piadinha aqui e ali, zoar com o Uchi, alguma coisa. Assim, eu partir pra uma outra mídia, será que eu vou ter o mesmo sucesso? Será que não vai ser tipo uma... Será que eu tenho o mesmo, como eu posso dizer, a mesma malevolência, vamos dizer assim, né? O mesmo gingado para fazer em Seu outra mídia? carisma, né? Mas o carisma. Carisma acho que não é, assim, carisma não é bem a palavra, mas você pode ir muito bem numa mídia e ser péssimo em outra, né? É, Entendeu? sim. Por É. exemplo, faz um podcast, né? Faz um podcast. Eu acho que você é anônimo, né? Porque eu nunca vi tua foto. Não, Você sou tá anônimo. anônimo, Sou anônimo. também sou. Será que a gente se daria bem na frente de uma câmera, mostrando a nossa cara ali? Entendeu? Será que a gente ia ter essa mesma conversa tranquila?
assim, numa boa, sabendo que eu não tô filmando, que eu posso fazer gestos aqui, que eu posso, sei Ah, lá, beber uma água aqui na boa, entendeu? sim, Não, sim. não tem que manter uma postura. E outra coisa, quando tá sendo filmado, tu se sente muito mais, velho, deixa eu ver o que eu faço aqui, como é que eu fico, se eu fico bem na É, câmera. onde eu vou colocar a mão, né? Como que eu sorrio. Exato, Meu cabelo tá exatamente. bom. Exatamente. Entendeu? Será que eu É. vou ter essa mesma. É complicado. Eu gosto de produzir os memes, acho que é legal a coisa. Às vezes, até o Rich tinha feito essa pergunta, mas ele falou que ia fazer a pergunta e não fez, né? Se eu considero isso um trabalho, né? O Twitter e tal. Cara, sim e não, né? Eu considero um trabalho no sentido que eu me sinto naquela responsabilidade de falar, eu tenho que produzir, sei lá, 2 memes por dia, pelo menos. Entendeu? O que é difícil, cara. Porque às Aham. vezes tu não consegue encontrar uma imagem legal, tu não É, não tem consegue encontrar um inspiração, né? não tem inspiração. Ontem eu tava aqui, passei o dia assim, caralho, velho, não tô conseguindo fazer nada, assim, de meme e tal. Aham. E aí, às vezes, como é que eu faço o processo criativo, entre aspas, né? Eu não, que parece que sou meio snob falando assim. Mas como é que funciona? Eu vou pesquisando imagens, eu vejo umas imagens assim que possa ter alguma coisa ali, aí eu salvo. E vou salvando, vou salvando, vou salvando. E aí, tipo, de repente, eu tô, cara, sei lá, eu tô tomando banho, tô lavando aí a cabeça, Aí me vem a veio ideia. ideia. Aí, cara, eu tenho que parar, eu tenho que enxaguar rápido, me seco, pego o celular e faço ali, porque senão a ideia vai, vai embora. Eu faço assim, às vezes vem a ideia, ou por exemplo agora, eu tava sem ideia para memes, né? O mercado despencou. Pronto, aí vem conteúdo. Aí eu consigo fazer. Eu fiz um meme do Cristiano Ronaldo ali bebendo o drink dele, assistindo o Bitcoin caindo e colocando Bitcoin o cair. holder. É, Entendeu? Consigo fazer boa. umas coisas assim, entendeu? Interessante. Mas É, teve uma pergunta aqui do ouvinte no Twitter que acho que tem bem a ver com esse tema. O Olive F. Ele pergunta qual o poder do meme para o mundo Bitcoin. Acho que você é uma boa pessoa para responder sobre isso, sobre o poder do meme na internet e no Bitcoin. cara, essa é uma pergunta interessante mesmo. Difícil responder, né? Acho que é mais fácil, acho que quem é mais fácil responder isso é quem recebe o meme. Eu que faço o Entendi. meme, talvez não tenha o mesmo, eu não tenha o mesmo sentimento de quem recebe. Entendeu? Para mim, é como se fosse um alívio cômico numa situação difícil. Ou, Sei. por exemplo, agora, a gente está perdendo dinheiro aqui. Eu poderia estar É, tá chorando, caindo, né? É, eu poderia estar chorando, mas eu tô aqui pensando em como, eu tô aqui pensando em como fazer um meme dessa desgraça. Entendeu? sei. Então, para mim, é um alívio. Agora, quem recebe, será que o cara também vê aquilo e leva no mesmo sentimento? Ou o cara, quando vê uma merda dessa acontecendo, já espera que eu faça alguma coisa? Entendeu? É Sim. interessante, é uma boa pergunta, mas eu acho que o meme, no geral, não só na questão do mercado, mas em questão política e tudo, eu acho que ele tem, eu acho que é um novo tipo de humor, sabe? Eu acho que dos Uhum. últimos 15 anos, talvez, os memes surgiram 15, 17 anos mais ou menos. Eu acho que é um novo tipo de humor, né? A gente tem vários tipos de humor aí, a gente tem, porque você tinha stand-up comedy, você tem, né, o stand-up comedy, você tem peças de teatro de humor, você tem filmes de humor, você tem, antigamente, né, o Ari Toledo fazia aqueles shows de piada, Ari Toledo, o Costinha, esses caras Uhum. faziam show de piada, vendiam vinil de piada, é tudo humor, né? O Charlie Chaplin, por exemplo, é humor, só que são humores de épocas diferentes, né, de formas diferentes de você entregar humor. E acho que o Sim. meme é isso, né? É uma forma diferente de você entregar humor. Não é Pô, melhor nem legal. pior, isso é diferente, mas é interessante como é que o humor evoluiu, né? Provavelmente se a gente vê um filme hoje de 1930, talvez a gente nem ache tanta graça assim, né? Os Três Patetas da Vida, ou será que os nossos filhos vão rir do Chaves, por exemplo? Do É uma Chaves, questão, humor entendeu? muitas vezes não envelhece tão bem quanto uma música, né? Às vezes o É, que é engraçado muda muito, né? muda por questões até sociais, né? O politicamente Sim, correto sim. muda o que é engraçado, É. né? Na época dos Trapalhões, tu podia fazer piada sobre racismo,
ou homofobia, e passava na Globo, entendeu? É, sim. Ele vai fazer uma piada de racismo no Twitter, ou no ou de homofobia no Twitter, que é uma rede social, que teoricamente a internet é livre, né? É o que dizem. É, A gente já não é mais tão livre assim. Eu não estou dizendo que é certo ou errado fazer claro, piada claro, de claro. É. racismo Sim. ou de homofobia, né? Mas eu acho que as coisas mudam conforme a sociedade. E não só isso, tudo, né? O machismo, por exemplo, o que é considerado um absurdo para gente aqui no Ocidente, talvez no Oriente Médio não seja absurdo em questão de machismo, né? O Não. cara ter, sei lá, quantas mulheres, ou a mulher não poder trabalhar, etc. Sim. Na sociedade dos caras é totalmente normal, totalmente plausível. Para nós é um absurdo. Então a gente tem uma questão cultural e social aí que muda toda a perspectiva, né, cara? O que pode ser engraçado para mim pode não ser engraçado para a pessoa e eu conviver na mesma sociedade que ela, entendeu? Sim. Na piada é Sim. muito relativo, né? Então, voltando à pergunta original sobre fazer em outras mídias, cara, tem muitas variáveis aí que eu tenho que considerar, Você vai levando um mas passo de cada vez. assim, eu não vou dizer que não. É que hoje, infelizmente, eu tenho que conciliar o Twitter e tal com o meu trabalho, Aham. né? Infelizmente, o Twitter não me paga, infelizmente. Eu gosto muito de Sim. fazer isso, gosto muito de trabalhar trabalhar entre aspas, né? Como eu falei, é um trabalho, porque eu tenho aquela responsabilidade, eu tenho que Aham. produzir. É. Eu poderia simplesmente fazer isso de vez em quando, quero fazer hoje, quero fazer amanhã. Mas se eu tivesse esse pensamento, talvez eu não tivesse os 17 mil seguidores que eu tenho hoje. Seguidores Sim, não, é, não gosto de não, falar de com seguidores. certeza. 17 mil pessoas que me acompanham, né? É. Talvez eu não tivesse. Mas eu tô todo dia ali. Eu vejo o mercado de manhã, acordo, vejo o mercado, vejo as principais notícias. Eu tenho que resumir tudo num tweet só. Eu faço ali. Faço um meme. Às vezes eu chego em casa do trabalho, eu poderia assistir um filme, eu poderia jogar um videogame, qualquer coisa. Não, eu pego o meu celular, vou pesquisar o que está acontecendo no mundo, imagens, e tentar construir um meme em cima daquilo. Às vezes não fica bom. Eu vou te dizer uma Faz coisa que parte. assim, faz parte, faz porque nós somos humanos, né? Sim. Infelizmente eu não consigo, mas eu te digo que eu tenho um padrão, eu exijo um padrão de qualidade de mim mesmo, Sei, entendeu? Às vezes eu sei. faço um meme assim, falo, não, isso aqui tá muito merda, aí eu apago. Ou eu deixo ele lá. Eu falo assim, ó, esse meme aqui é fraco, mas se eu não tiver conteúdo eu posto ele. E às vezes eu posto esse meme que eu acho fraco, e eu, tipo, é o meme que eu mais tenho likes no dia, e outro meme que Sei. eu achei Rende pra foda. caralho. Exato. Essa é o que eu falei. É subjetivo essa questão do que é engraçado, É, do que as entendeu? pessoas gostam, né? Sim. Posso achar um meme uma porcaria, mas aí mil e poucas pessoas no Twitter deram like naquilo, entendeu? Sim. E às vezes eu faço um meme, às vezes quando eu faço um meme de vídeo, né, de filme, cara, que dá um trabalho. Às vezes eu tenho que fazer 2 horas de. Cara, eu fico editando, porque eu faço tudo no celular. Todas as Aham. minhas edições que eu faço de meme, de vídeo, tudo eu faço no celular. Sei. Às vezes eu fico 2 horas fazendo um meme que vai durar. Porque no Twitter acho que são 250 segundos que pode ter um vídeo. É. Então Isso eu, mesmo. eu fico 2 horas editando um vídeo para ele ter 240 segundos no Twitter, né? Então tu imagina. E aí eu tenho que colocar a legenda na hora certa que o cara fala, e aí eu tenho que procurar um texto que condiza com o mercado e também condiz com o que ele está falando em inglês, assim, trocando o mínimo de palavras possíveis para dar um sentido do mercado. Não é fácil, cara. E É, aí ele tem, tipo, imagino. sabe, aí tem 200 likes. E aí eu escrevo, o BTC morreu, tem 500 likes. Tá ligado? É, mas a sua motivação, então, é o alívio cômico mesmo. É tentar surfar a volatilidade do Bitcoin de uma maneira bem humorada. É, exatamente isso. Interessante. Não só o Bitcoin, né? É legal tirar uma onda com a B3, Sim, ou, sim, sei sim. lá, da Tesla, quando o estava com as puts da Tesla. Era, tipo, na época que ele fez a put, inclusive, eu tava all-in em Tesla. Então, Sei. aí tinha um cara que, entendeu? Se eu me der bem, ele vai se fuder. Aham, aham. E aí, e pra mim, né? Claro que o Rio não sabia quem eu era naquela época. Sim. Mas
Eu ficava naquele pensamento. Quando a Tesla subia, eu pensava, caralho, o Uber tá se fudendo agora e eu felizão aqui, entendeu? Tinha acontecido essas coisas. Mas, tipo, claro, na brincadeira, que eu não quero que o cara se foda, né? Sim, Eu quero claro. que... A questão ali é que era ou era ele ou era eu, entendeu? Então não tinha muito o que Aham. fazer. É, boa. Tem mais uma pergunta aqui do Bruno Nardi que eu achei interessante. Ele falou se você se inspira nos memers gringos, porque tem alguns gringos aí que fazem muito meme de Bitcoin, assim, né? E eles têm, porra, uma cacetada de seguidores também. Não sei se você se inspira neles ou Cara, é só uma coisa geral de meme que você gosta na internet. eu vou te dizer uma coisa, assim, eu realmente não conheço members de Bitcoin. E eu Sei, vou te dizer o porquê. Eu evito olhar porque isso pode acabar criando um conflito interno na minha cabeça e daqui, tipo, um mês eu achar que tive uma ideia, quando na verdade foi um meme que eu vi há muito tempo atrás e ficou aqui entendi. guardado, entendeu? Você quer respeitar a Então, ideia eu, de piada do cara e aí você não olha muito. porque acho que a minha graça, né, a graça da minha brincadeira é eu criar, é eu fazer esse exercício, Uhum, entendeu? De pesquisar, sei. procurar, Você não ter quer se ideia. contaminar. Exato, acho que essa é a palavra. Não sei se é a palavra correta, mas assim, eu tento evitar para evitar. Porque assim, cara, se eu postar, eu podia simplesmente dar retweet em vários memes que eu pesquisasse na internet e dar retweet, entendeu? Só que não ia ter Uhum, mais a graça. Porque o cara, porra, eu tô dando retweet de meme aqui. Qual é o sentido disso? Eu vejo que muitas páginas têm muitos seguidores no Twitter, tipo, sei lá, 500 mil seguidores, mas o cara é só retweet. Sabe qual sim, é? sim, sim. Assim, tem a graça? Tem. O cara tipo, é um agregador de memes, né? Então a pessoa, em vez de seguir 300 caras, segue só um e recebe os memes. Ok, é a função do cara. E não tem nada de ruim nisso. Mas acho que não é o meu propósito, entendeu? Meu propósito é criar mesmo. E eu acho que é o meu diferencial. Se é Boa. que. Eu não Não, gosto de legal. falar isso porque parece Acho que eu tô válido, acho bem me. válido. Eu não gosto de falar muito isso porque parece que eu tô aqui pagando de. Ah, eu sou foda. Mas Sim, a questão não é essa, institucional, né? entendeu? Eu não quero estufar o peito pra ficar falando isso. Eu não gosto muito disso. Eu faço ali, o pessoal gosta, tá ok. Eu nunca fiz na pretensão de Você se ficar diverte. famoso. Eu faço pra me divertir, faço pra tirar onda. No começo era pra tirar onda do Ursh, depois foi pra. Começou a virar essa coisa de, vou produzir mesmo pra alívio cômico em questão do mercado. E a coisa foi crescendo, cara. Foi crescendo e tomando proporções que não tinha como alguém prever. Nem eu, nem quem quer que seja. Né? E eu nunca, por exemplo, nunca paguei para promover meus tweets, nunca fiz isso. Nunca fiquei entrando nas páginas das pessoas, comenta e compartilha, dá like Você, aqui no meu meme. Eu nunca fiz isso, sabe? Eu nunca fiquei marcando pessoas. Essa semana, por acaso, eu marquei o Urge sem querer num tweet meu. Foi num meme que eu fiz de um cara subindo umas escadas assim. E eu coloquei, o meme era assim, o ativo depois que eu vendo. E era um cara subindo as escadas rapidão, assim. uhum. Só que aí eu acho que eu entrei no perfil do Urso, porque ele tinha retweetado uma coisa e eu que tava vendo que ele tinha retweetado, e aí eu fui, Você, bom, agora deixa eu publicar meu nome. E aí eu cliquei em publicar e ficou com a arroba dele. E aí marquei. Até pedi desculpa pra ele depois, falei, cara, tipo, te marquei ali, mas eu marquei assim, sem ver o que tava fazendo. Desculpa mesmo. Ele falou, não, tá tranquilo, tá. E ele é muito gente boa hoje, cara. Muito gente boa. Eu só tenho a agradecer por ele ter deixado usar a imagem dele, por ele entra na brincadeira. Às vezes eu fico brincando, bro, sei lá o quê, sei lá, o papai já fez tal coisa, eu vou contar pra mamãe, entendeu? Como se fosse uma briga de irmão. você, de E ele entra na irmãos. brincadeira, tá Né? risada, ele curte. Tipo, o cara poderia simplesmente chegar pra mim e falar assim, cara, eu não gosto que tu use minha imagem, aí pode denegrir a minha imagem que eu, sei lá, sou ele Sim. não é economista, mas, entendeu? Quer passar É, essa imagem de pessoa centrada, porque o cara, ele dá conselhos financeiros ali na Liberta, né? É uma pessoa sim, é de uma imagem prestígio. institucional, né? Não é uma imagem muito cômica. É, E aí ele aceita uma linha, cara, ele entra na brincadeira e, porra, sim. eu nunca ia imaginar isso também. Eu achei que ele fosse ver, tipo, talvez desse um likezinho ali, mas não, ele retweetou e tal, e aí foi como degringolou a coisa, Gostou. né?
Ele gostou, ele entrou em contato comigo no dia, deu os parabéns pela criatividade e tal. E eu achei aquilo, caraca, o cara veio falar comigo. Falei pra minha esposa, o cara veio falar comigo, velho. Sabe É, aquelas coisas? Parecia uma criança vendo, sei lá, sei, cara, tem uma ganhou o coisa assim. autógrafo do ídolo, né? É, entendeu? Cara, o cara veio falar comigo, eu não acredito nisso. Até isso aqui que tá acontecendo entre a gente agora. Tu me convidar pra participar de um podcast. Cara, tipo, se eu voltasse um ano atrás e falasse isso, ó, tu vai participar de um podcast, tu vai aparecer no vídeo do Urge. Meu, a vida é muito louca, velho. A vida é muito louca. Por isso que eu até tuitei esses dias isso. Quem tem uma ideia, cara, implementa essa ideia, bota pra fuder nessa ideia aí. Porque às vezes tu pensa assim, não vai dar em nada. E tu não faz. E aí tu fica sempre nunca sai daquilo, entendeu? É, Tipo, tu teve a ideia do é verdade. podcast. Poderia simplesmente não ter feito nada. Fala assim, Sim, ninguém vai ver essa total. merda, É. vou parar, não vou nem seguir. Mas, cara, água mole em pedra dura, né? Uma hora a coisa anda. E é isso, cara. A Boa. pessoa quando tem essas ideiazinhas assim que acha que é boba, velho. Talvez é boa pra você porque você teve ideia, mas ninguém nunca teve essa ideia. Né? O Satoshi Nakamoto poderia ter falado, meu, sabe? Não vou fazer porra nenhuma. Isso aqui não vai dar em nada. Não é? Ele poderia ter feito Sim. isso, cara. Ele poderia... Acho que. Não sei. No caso dele, eu prefiro acreditar que ele é uma pessoa superior, vamos dizer assim. Mas acho que você tem razão. Pensando ele como um ser humano comum, ele poderia ter passado por isso mesmo. É um ser humano, cara. A gente tem que sempre É, lembrar isso. É um ser humano. É um ser humano que tá ali. Independente, boa. e tem seus defeitos, que nem a gente também. É isso que a gente tem que lembrar também. Tem seus defeitos, como todo mundo. Às vezes a gente olha pra uma pessoa e acha que aquele cara é foda. Cara, é só um ser humano, É, com seus defeitos. E fui total. longe nessa Pô, ideia aí. não, achei ótimo. Achei, pô, puta mensagem. Acho que foi interessante ouvir você falar desse seu projeto aí, né? Não, não sabia que era tão. Cara, não sei. Não sabia que significava tanto assim profundamente dentro de você. E O aprendi puro, bastante coisa aí. Entendi que significa bastante e qual é a motivação. Bacana. pô, é interessante, né? Às vezes eu tenho até uma crise de identidade, assim, que eu já não sei se eu sou o puro, se eu não sou. Às vezes eu vejo uma foto que eu pus e falo, sou eu. Eu falo pra minha Sou esposa, olha eu. aqui a minha foto, tipo, eu não pus, tá ligado? Acho que esse é um fenômeno comum, acho, entre os avatares da internet. Aí as pessoas acabam tendo uma vida dupla, vamos dizer assim, né? Tem duas personalidades. Eu sinto isso É também, eu verdade. sinto a mesma coisa. Quem sabe com o metaverso a coisa não fique ainda mais essa Nossa, crise aí de... vai dar uma mexida na cabeça. Imagina o João Grilo no metaverso. Já Eu não vou imaginou, estar cara? vendendo um token, hein, galera? Não vou estar vendendo meu token nem nada. Só Bitcoin. O Grilocoin, não vai fazer um Grilocoin? Não, tá louco. Pelo amor de Deus. Se o dia eu fizer isso, pode ter certeza que eu vendi minha conta e não sou mais eu. Pô, então tá nessa ideia do Grilocoin. Boa, boa então, pô. Obrigado, cara. Pra finalizar, eu pedi uma indicação de leitura aí pra você deixar pros ouvintes. E é isso. Se você puder deixar a indicação. Cara, acho que qualquer livro de economia austríaca ou qualquer livro voltado ao Bitcoin, assim, de pessoas mais conhecidas, que eu falei do Ulrich, ou o Padrão Bitcoin, o Red Pill eu não li ainda, mas eu só ouço falar bem, também eu não li todo, comecei a ler ontem, mas eu só ouço falar bem, e eu acho que tem conteúdos que não faltam, a questão dos livros, dos livros do Mises também, inclusive eu tinha ouvido um podcast com o Hans Invest, né, com o Caio, Uhum. ele tava falando muito sobre isso também. Também é um cara interessante para se acompanhar no Twitter. Fala Ah, bastante sim. coisa interessante. Sim. Não, eu já vi ele, no podcast. Tem um episódio com ele. Eu ouvi, É, eu ouvi. Ele falou é. sobre o Mises. Cara, acho que tem muita coisa pra gente estudar sobre Bitcoin. Acho que se a pessoa quiser entrar para esse mundo agora, primeiro se questionar por que eu quero entrar? E aí
com essas respostas e seguindo, trilhando um caminho, né? Estudando por que eu quero comprar o Bitcoin, ou por que o Bitcoin vale tudo isso, por que o dinheiro perde valor ao longo do tempo, entendendo toda a questão por trás. Não precisa se aprofundar em como é que funciona a rede do Bitcoin, e o minerador, o que ele faz, e a placa gráfica que ele usa, que tem. Cara, isso aí acho que é mais pra frente, se a pessoa quiser mesmo conhecer muito, 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 muito a fundo, é interessante, todo conhecimento é válido, Aham. mas acho que ele pode assustar os iniciantes, sabe? Sim. Pode ser, puta, o cara pode olhar tudo, hash rate, e halving, o cara fica, porra, tipo, como é que eu vou me encontrar nisso tudo? Vai com É. calma, lê o Bitcoin, tem o livro do Rush também, o Bitcoin a moeda é a moeda da era digital, se não me engano, o nome exato, vou até pesquisar aqui. Livro, Eu acho o que é isso, Rush. moeda na hora digital, né? Eu não quero me enganar. A moeda da era digital, é isso mesmo. Boa. Não me enganei. Então, bro, ainda estou em dia. Boa. Tem isso, cara. E muita gente no YouTube, né, cara? Muita gente no YouTube pra te acompanhar. Tem muita gente falando merda, é óbvio, mas tem muita gente falando muita coisa positiva. Eu posso citar aqui o UJ, obviamente, né? Que eu já citei, a Liga Cripto, tem muito conteúdo on-chain, análise on-chain, tem conteúdo de análise gráfica, a Nanda Guardian também, tem muito conteúdo. Uh, quem mais? Eu tô com medo de esquecer alguém aqui. A UniBTC também é legal, o Rodrigo da UniBTC. O Criptomaníacos, também é muito legal de se acompanhar. Cara, tem muita coisa interessante para acompanhar no YouTube. Se a pessoa fala assim, puta, o brasileiro tem muito disso, né? Não consigo ler livro, né? Não tenho paciência, cara. Eu tenho muita coisa, né? Hoje em dia é muito fácil você absorver conteúdo. É muito fácil. Se você não consegue ter tempo para ler um livro, audiobook também existe. Não Sim. consegue, audiobook tem podcast, tem vídeo no YouTube. Cara, hoje em dia a gente vive numa era com um nível de facilidades. A gente vive na melhor era da humanidade, assim, de longe, em questão de É, né? saúde, Sim. questão de Total. tecnologia. Porra, cara, a gente tem uma facilidade muito grande hoje. As pessoas reclamam muito da vida hoje em dia, cara, mas a gente vive na melhor época, bicho. A gente É. vive na melhor época. Eu digito aqui uma coisa pra ti, chega em um segundo. O cara mandava uma carta, demorava dias pra chegar a carta. A gente tem muita informação na mão. Às vezes tu ia ler uma notícia, o negócio tinha passado uma semana, 2 semanas que tinha acontecido, tu achou uma revista ali perdida. Hoje em dia a internet tá no nosso bolso, cara. Só não estuda quem não quer essas coisas. Ou isso, ou qualquer outra coisa, economia, geografia, matemática, ciência, filosofia. Total, é. Não- eu- Esse é um belo conselho mesmo. Acho que hoje em dia na internet você tem acesso a qualquer conteúdo que você quiser e tem que aproveitar, né? Esse acho que é cara, é a grande vantagem que você pode ter no mundo de hoje é fazer proveito essa abundância né? de informação de qualidade que tem grátis. Menos dancinha no TikTok e mais conteúdo Boa, inteligente, né? boa, perfeito. Boa, valeu, pô. Cara, até a próxima. É, obrigado de novo por ter cedido seu tempo aí pra gente conversar. É, e se quiser deixar aí sua página no Twitter. E é isso. Acho que todo mundo que me ouve muito provavelmente conhece, mas se quiser deixar o arroba aí. É o Fernando Poor, né? Me Boa. sigam se quiserem, se não quiserem, me seguem, mas tá tudo certo. Mas me sigam, mesmo se não quiserem, me sigam, mas muda de ideia, me sigam. É isso. Show, show. Valeu, hein? Obrigado aí pelo convite. Eu posso dizer para vocês, não vendam seus bitcoins. Tem muita Boa. gente querendo comprar, não venda. Sei que pode bater o desespero, coraçãozinho aperta, dá dor de barriga, abraça a mamãe, chora, mas não vende. Não vende. Boa, É sério, perfeito. porque em breve não estarão à venda. E aí você vai querer comprar.
too late. Show. Bela mensagem. Valeu, pô. Valeu, João. Bom descanso aí. Obrigado pelo convite de novo e forte abraço. Até. E aí, galera, espero que tenham gostado do episódio. Agora eu vou responder a pergunta que mandaram com alguns satoshis aqui pra mim durante essa semana. Quem quiser mandar pergunta para eu responder no final do episódio, podem mandar para minha carteira ZBD. Quem não sabe usar, é só baixar essa carteira no seu celular. É uma carteira Lightning Network. Você manda alguns satoshis junto com uma mensagem para o meu endereço. Meu endereço está lá no meu perfil no Twitter, jgb@zbd.gg. E quem mandar ali uma mensagem junto dos satoshis, eu vou responder no final dos episódios. A mensagem que eu recebi essa semana foi do Liberdade BTC e ele perguntou: fala sobre sua visão de futuro do mundo hiperbitcoinizado. Política, autonomia do indivíduo, violência, trabalho, privacidade. Essa é uma pergunta comprida. Vou fazer o meu melhor aqui para responder de uma maneira rápida, pelo menos resumida, porque acho que poderia dar um episódio inteiro só falando disso, né? O mundo hiperbitcoinizado, de um aspecto político, vai sempre acabar mudando o equilíbrio de poder que existe entre o indivíduo e o governo, né? O governo vai enfrentar uma dificuldade de taxação do indivíduo, agora que a riqueza que vai ser do Bitcoin, ele vai ter que fazer isso de uma maneira muito mais não autoritária, de uma maneira em que o indivíduo pague seus impostos de maneira não forçada, né, voluntária, né, pague impostos de uma maneira voluntária. Então vai ser uma relação muito mais parecida com uma relação de comércio, né, uma relação em que o indivíduo escolhe o governo que ele quer contratar os serviços, né? E acaba também que força todos os governos a terem equilíbrio fiscal, né? Porque agora não existe mais impressão de dinheiro, então vai acabar com essa festa do caqui, o que é hoje em dia essa montanha de dívida que ninguém nunca vai pagar e continua imprimindo dinheiro, inflando a dívida, né? Então eu acho que assim, politicamente são essas duas grandes mudanças. A relação indivíduo e governo vai ser muito mais parecido com uma relação de empresa e cliente. E, e esses governos vão ser obrigados a terem uma responsabilidade fiscal se eles quiserem atrair indivíduos para a jurisdição deles. Isso acarreta também na autonomia do indivíduo, né, que também é parte da pergunta do Liberdade BTC. A autonomia do indivíduo é o indivíduo soberano, né? Acho que esse é um termo já bem conhecido no mundo do Bitcoin. O indivíduo soberano é aquele que ele se move pelo mundo levando toda a sua propriedade privada de maneira barata. Ele transporta seus bitcoins consigo e ele é o soberano que decide em que estado ele vai ficar. A força, o equilíbrio de forças acaba caindo mais para o indivíduo nesse caso do que para os governos. E isso altera toda a lógica de privacidade do indivíduo, né? Porque agora, como a propriedade dele é muito móvel, agora ele precisa também ter privacidade sobre essa propriedade para ter autonomia sobre ela, né? Então a gente já vê isso entre os bitcoinheiros, né? A maioria dos bitcoinheiros é muito preocupado com privacidade, escolhe muito bem quando revelar suas informações privadas ou não. Então acho que isso já é uma tendência que a gente consegue ver claramente no mundo dos bitcoinheiros, né? A valorização da privacidade em geral para quem entendeu o Bitcoin.
A questão da violência que o Liberdade BTC também perguntou aqui é muito interessante, né? Existe essa análise, essa tese de que o custo da violência, o retorno sobre o custo da violência diminui muito quando a gente está falando de Bitcoin. Porque você aplicar violência tem um custo e você precisa esperar um retorno sobre esse custo. No caso de quando você tem riqueza sobre outras formas atuais no mundo, não é uma riqueza digital, é uma riqueza em imóveis ou uma riqueza em ações, é muito difícil, é muito caro você aplicar violência. Desculpa, é muito fácil, é muito bom para os governos aplicarem violência para retirarem, para roubarem uma parte dessa riqueza dos indivíduos, né? E, e com o Bitcoin isso muda, né? Porque já aplicar violência para roubar ou para taxar o indivíduo de maneira draconiana não paga mais dividendos. Então, como é que você vai fazer isso? É um dos temas muito interessantes dessa pergunta, a relação da violência, como que o Bitcoin muda a relação do Estado e do indivíduo no quesito violência, né? No quesito coerção. E, enfim, acho que a gente vai ver isso aos poucos, como é que isso vai se desenvolvendo. Mas fica muito mais difícil o Estado, de maneira coerciva, obter retornos dos seus indivíduos com o Bitcoin, né? Fica muito mais difícil. Hoje em dia é muito fácil um governo descer uma polícia numa planta, numa indústria e tomar aquela indústria para ele, ou algum imóvel, ou uma mina de ouro ou de minério. Isso é muito fácil, né? Mas o governo pegar uma força bruta e tentar roubar Bitcoin de algum indivíduo pode até matar o cara, torturar o cara e muitas vezes não vai conseguir, né? Então essa relação é muito interessante. Vamos ver se tem mais algum item aqui que eu não respondi. Trabalho, a relação de trabalho também é muito boa. Hoje em dia eu acho que existe uma relação de trabalho das pessoas, trabalho e dinheiro, né? Que tá bem desequilibrada, né? As pessoas acabam que ou não conseguem ganhar o suficiente para viver a vida que elas querem. Então a inflação fica comendo seu dinheiro, seu salário, o salário não valoriza junto com a inflação e a maioria dessas pessoas acabam sempre tendo alguma carência na vida delas, né? Seja alimentação, seja saúde, seja lazer, seja qualquer outra coisa. Acho que essa é a distorção mais clara que a gente consegue ver, né? Mas também acho que entre as pessoas que conseguem viver uma vida com algum conforto, segurança, elas sempre fazem isso de maneira, parece dentro de uma rodinha do rato, né? Então tem que trabalhar muito, não pode nem pensar em diminuir porque os seus rendimentos não acompanham o que não acompanham a inflação, não acompanham a valorização dos ativos. Então eu acho que também tem esse perfil de pessoas que não passam necessidades, mas também vivem numa loucura de dívida, de trabalho, não pode perder o emprego porque ele está alavancado, ele está com financiamento e se perder o emprego não vai conseguir pagar o financiamento, vai quebrar e para conseguir uma casa a única maneira é arranjar um financiamento que quase não cabe no seu bolso. Então eu acho que existe também esse perfil de pessoas que tem uma relação desequilibrada com o trabalho, e o dinheiro fiduciário tem muito a ver com isso. E também existe um terceiro perfil de pessoas que é o perfil de pessoas que já acumulou muitos ativos nesse mundão aí, né? Muitas ações, muitos imóveis, enfim, o que seja. E esse pessoal não precisa mais trabalhar, né? Porque o governo basicamente garante que o preço desses ativos vai para sempre valorizar. Então, e é essa como se diz, a grande
desigualdade, né, crescente que a gente vê no mundo é isso, entendeu? Existe uma pequena parcela da população que o sistema funciona bem para elas, enquanto todas as outras, inclusive a classe média, né, não só a classe carente, mas a classe média também se fode muito com isso. Enfim, eu acho que isso tem tudo a ver com a relação com que a gente tem com o trabalho, entendeu? Acho que isso faz todo o sentido. Em relação à violência, eu quero falar um negócio. Eu tava falando que é difícil os governos, de maneira coerciva, receberem retornos, né, sobre, sobre o tentar, desculpa, de maneira coerciva, tentar obter retornos usando a violência, né, sobre o Bitcoin de um indivíduo é difícil. E isso a gente já vê de alguma maneira com os mercados offshore, né? Os governos que taxam muito, que são meio draconianos, têm medidas draconianas fiscais, eles acabam vendo uma fuga de capital muitas vezes para esses mercados offshore. E é um grande segredo aí das elites, né? A gente viu por aquele Panama Papers que tem muito político, muito ministro, muito. E não só político, né? Também com muitos desses grandes empresários que obviamente tiram dinheiro desses países com políticas fiscais irrazoáveis e acabam colocando nessas offshores, né? E nessas offshores a coerção física do Estado não é tão efetiva mais. Pelo menos do Estado que ele está fugindo, né? Enfim, então a gente já vê já vê isso acontecendo, o que acontece com o Bitcoin, que o Bitcoin vai transformar o mundo, a gente já vê acontecendo um pouco com as offshores, né? As pessoas fugindo da violência do Estado e protegendo seu patrimônio fora delas. Acho que é isso, né? Falei bastante, falei mais de 10 minutos. Espero que vocês gostem. E desculpa que eu me enrolei umas horas aí. Espero que tenha ficado claro tudo que eu falei. Se não ficou, podem perguntar mais coisas, tirem mais dúvidas, mandem mais mensagens na ZBD. E é isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando.